E aí, pessoal, muito legal estar aqui com você no Pode Contar. É o podcast que vai trazer, com certeza, muita inspiração para você, muitas histórias que podem aí talvez ser a virada para muita coisa da sua vida. É um novo modelo, é uma nova forma, né, de estar falando com você. Meu nome é, você sabe, se você não me conhece, eu sou o Roberto Fernandes, ou o Beto, ou até o Betão, do jeito que você achar melhor. E o meu convite é que você fique conosco hoje no Pode Contar. Histórias que inspiram. E se inspiram, se ela inspira, é porque ela vai poder fazer alguma coisa na sua vida, na nossa vida, e vamos aprender muito. E nós vamos começar hoje com um convidado muito, mas muito especial. Esse eu posso dizer que eu conheço. Mas eu vou dar um início para você que está nos ouvindo aí, vendo. Ele era muito tímido. Um rapaz que não era para ser, de repente, o que ele é hoje. E eu vou falar para você agora. Um homem tímido, um homem que tinha medo, não conseguia vender, não conseguia muitas vezes se expressar e muitas vezes até se escondia. Se você se identificou com alguma coisa, com medo de falar, com medo de vender, ele é o Gabriel Gorzoni Fernandes, cirurgião dentista, criador da técnica da avaliação lucrativa, o método avaliação lucrativa, também sócio da Clinic Scale e sócio da Odonto Company de Oswaldo Cruz, meu sócio. E por final, o meu filho. Então nós vamos contar muitas histórias, muita coisa boa para você ficar conosco. E eu tenho certeza que vai mudar muita coisa, muitos insights vão sair desse bate-papo, porque o Gabriel, ele vai contar muitas experiências da vida dele, que ele é dentista já há 8 anos, mas eu vou deixar ele se apresentar, tá bom? Para você já ir conhecendo ele, e esse convite, se chegou até você, fique ligado que você vai ver coisa maravilhosa, eu posso afirmar para você, porque eu conheço, e se a história inspira, é aqui que você precisa ficar. A virada da chave pode estar hoje aqui. Gabriel, seja bem-vindo ao Pode Contar. Se apresente, né? Meu filho. Muito obrigado, obrigado. Que honra estar aqui, somente com o meu pai, fazendo um podcast. Isso eu acho muito honroso, viu? Inclusive. E além de, lógico, me apresentar, meu nome é Gabriel Gorzoni Fernandes. Hoje eu sou dentista há quase, eu acho que deu 8 anos esse ano, inclusive, se eu não me engano. E, de fato, eu era bem tímido mesmo. Tá de prova viva aqui, você conhece desde quando eu nasci. E hoje a gente consegue fazer múltiplos 6 dígitos através de vendas. E eu acho que o bate-papo hoje vai ser muito legal, inclusive muito bom para a vida de muita gente e sócio também da Clinic Scale, nosso programa de aceleração da Gesta, inclusive. Olha aí, pessoal, tá vendo? O Gabriel, a história dele, eu quero começar com uma pergunta muito fundamental. Como era o Gabriel profissionalmente há 8 anos atrás? Ou seja, quando ele se formou em odontologia. E aí eu quero essa viagem, que você acompanhe essa viagem, porque é uma viagem de muita mudança. Foi uma virada na vida do Gabriel, talvez 360 graus. Posso 360. afirmar isso? Pode, nossa, pode. No começo, assim, acho que desde criança, eu sempre fui muito tímido, muito quieto, sempre gostei de ficar na minha, jogando e tudo mais. E a partir de quando, ensino médio, a gente começou a melhorar um pouco, mas assim, ainda a timidez, mas quando foi tirar a timidez mesmo, foi logo após a faculdade, né? A gente ter se formado e falar assim, caramba, vou entrar no mercado de trabalho. E eu fiquei pensando, bom, eu tenho que comunicar. Porque a minha função na hora ali era comunicar. E a gente... Nossa, foi muitas viradas que a gente vai falar ao longo do caminho aqui. Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer uma pergunta até inicial para você é assim, quando você se formou, você se sentia preparado? Porque muitas pessoas podem estar nos assistindo neste momento, ou profissionais, cirurgião dentista como você, como eu, e dizendo assim, pô, eu me formei, e agora? Ou profissional da saúde, médico, empresários, né? Vai ser esse choque, né? Eu acabei de me formar
E agora? O que você imaginar? Eu quero essa primeira pergunta, assim, para a gente começar nesse caminho aí. Porque é uma pergunta de muita gente, né, que está nos vendo aí. É verdade. É verdade. O que fazer agora? O que você pensou? Cara, me formei. Tenta buscar aí e passar isso para você. Você teve medo, Gabriel? Ó, respondendo essa segunda pergunta do medo, e depois o que eu acredito que quem acabou de se formar, somente na nossa atualidade, né, desse ano aqui agora, o que ele tem que fazer a princípio. Mas medo, tive muito medo, porque a gente acaba se formar, e quando a gente se forma, a gente vem muito cru da faculdade. Não, assim, tecnicamente falando, a gente já sai praticamente bom. Assim, claro que falta experiência, como todo o mercado, como toda a faculdade, seja de direito, seja da área de saúde, medicina, falta experiência, né? Agora, o medo, ele veio por quê? Porque a gente, quando sai e linkando já com a resposta da primeira, a gente sai da faculdade, a gente não entende como falar com os pacientes e falar assim, bom, como que eu demonstro o meu valor para que ele possa fechar um tratamento que seja justo, tanto para mim quanto para o paciente. E aí acaba, muitas vezes, a gente se frustrando, que é uma coisa que é interessante a gente conversar, porque a gente... O medo ali na hora de conversar com as pessoas, o medo de não conseguir vender, inclusive, porque se você não vende, você não paga as suas contas também. Mas é interessante, você falou duas palavras aí que me chamam muita atenção. Frustração e vendas. Eu vejo que tem muita gente que tem receio dessas palavras. Muitos profissionais falam, não, mas eu não. Como que eu vou vender? Eu sou um profissional, um dentista, um médico ou um outro tipo de profissional, né, na área da saúde. Como que eu vou vender algo? Né? E a outra palavra é frustração, né? De repente você sai da faculdade e se depara com um mercado não tão bom e por N motivos. Você sentiu isso? Você sentiu aquela de repente? Ou com você foi diferente? Conta um pouquinho para nós. Frustração e medo. A frustração, quando a gente se forma como dentista, a gente busca sempre, a gente entende muito bem que o lado técnico é o suficiente. Então, a gente, eu gosto muito que um mentorado meu, ele falou, a gente sai da faculdade com uma certa lavagem cerebral, que eles fazem na gente, que é você precisa ser técnico somente nisso e isso será o suficiente para você ser bom a vida inteira. Isso funcionava há muitos e muitos anos atrás, porque o tanto de pessoas dentistas, aliás, o tanto de dentistas no Brasil era muito menor do que tem hoje. Então, funcionava. Hoje funciona isso daqui. E aí que vem, a gente saía pensando que era técnico. E aí você vai se aperfeiçoando na técnica e vê que não é o suficiente para você passar o valor para o paciente e ele entender aquela ideia. Por isso que muita gente vê... Aliás, existe um mercado hoje muito grande de concorrentes que nós sabemos que não são tão bons, que não entregam o mesmo resultado que nós somos capacitados para isso, faturando muitas vezes mais, vendendo muitas vezes mais, recebendo muitas vezes mais com uma entrega que a gente sabe que não é tão boa e a gente acaba se frustrando, porque a gente fala, poxa, por que ele consegue e eu não consigo, sendo que eu sou melhor tecnicamente falando? Então é uma crença que a gente vem da faculdade de eu preciso ter 3 especializações, por exemplo. Preciso ser especialista em implante, em pério, em um monte de coisa para poder conseguir ter mais paciente. Isso não faz sentido. Essa é uma questão bastante relevante que você está falando. Essa questão da pessoa sair da faculdade totalmente assim, com uma visão que ela vai chegar no mercado e se depara com uma realidade totalmente diferente. Uma realidade que as contas vêm, né? Os boletos vêm. E eu quero saber assim, mais especificamente de você, assim, Gabriel. Quando você se formou, por que você foi, ou já foi para a área de avaliação, de vendas? E por que você tomou essa decisão de ir para essa área? O que te levou? O que você viu? Qual foi a tua experiência inicial? A resposta sincera e direta? Direta. Estamos aqui para isso, né? Para você ouvir. Potencial de retorno financeiro. Venda. Eu falava assim, bom, tecnicamente eu vou ter que fazer, claro, eu gostava de prótese na época, né? De lente, de contato, já fiz
curso de lente, de faceta de porcelana, enfim, a parte estética, de harmonização facial também já fiz. E aí eu fico pensando assim, poxa, dá um retorno? Dá, mas o que me dá um retorno é convencer a pessoa muitas vezes de fechar um tratamento, dá mais retorno muitas vezes. Deu. Então, sendo sincero, foi isso aqui no começo. Agora, não, foi isso mesmo no começo. Então, mas você sabe que tem muita gente que tem preconceito do que você falou, né? Ah, demais. Muito preconceito, fala, nossa, você só pensa em dinheiro. Nossa, mas por que você faz isso? Tipo, só vender, a odontologia é uma missão e tal. O que você tem a falar com isso? É esse tipo de público, de profissionais, vamos dizer assim, que pensam assim, você tá tratando como mercado, né? Fazendo algo que você está querendo vender apenas, tal. O que você tem esse recado para esse pessoal? Quando a gente pensa que a odontologia ela não vende, a gente fala, bom, até por isso eu entendi sua pergunta, né? Que eles pensam que é muito mercadológico, que realmente, bom, a gente é dentista, a gente não vende. Odontologia é uma mercadoria. Mercadoria. Odontologia é uma mercadoria. Tá, como se fosse no mercado e vou vai lá e comprar um negócio. Então, assim, tem diferença? Com certeza. Olha que pergunta, tá? Só uma. Olha que pergunta. Será que tem diferença de ir no mercado tratado como mercadoria? Porque isso aí é um preconceito e também é uma coisa que nós queremos ouvir de quem está na ponta, né? Você hoje é considerado um profissional que consegue converter de 10 pacientes, converter 8. 8 avaliações. Isso não é normal. Então você, não é porque você é por exemplo, meu filho, ou você é um profissional, hoje número 1, né? Talvez aí do Brasil todo. Então, eu queria que você pensasse sobre isso. A questão de mercado. E a pessoa, mas eu sou odontologia, eu faço odontologia, estou na área da saúde, eu não posso pensar assim como um supermercado. Vou lá e comprar uma coisa. O que você acha? As pessoas, elas confundem muito e vem muito linkado com a nossa formação da odontologia. Tem que ser especialista para poder, e já é o suficiente para você poder vender. E aí que tá, não é o suficiente porque as pessoas, claro que é importante você ter uma certa autoridade. Se você é implantodontista, por exemplo, um especialista, é legal. Mas até hoje, se você falar assim, bom, o que as pessoas querem? Elas querem transformação. Então, elas não querem saber muitas vezes se você é o melhor do mundo. Pode ver que hoje em dia a gente consegue vender, não sendo o melhor do mundo muitas vezes. Só que o que isso tem a ver com a venda? Se você acredita que você não vende, você acredita que o paciente vai lá e compra de você, você já está num conceito totalmente errado. Por quê? Se você trabalha, por exemplo, com outra pessoa, você está vendendo a sua hora. É uma venda. Tudo é uma venda. Nosso sistema hoje, sistema de global, né, vamos falar assim, ele é baseado em vendas. Compra e venda. Agora você fala, Gabriel, é mercadoria, eu vender para o meu paciente, eu posso fazer isso? Eu acho isso estranho falar de vender. É o que muitas pessoas pensam. Quando o dentista achar estranho de vender, é natural, porque nós somos treinados para ser assim. Você acha que é uma coisa... Nós somos treinados para ser técnicos. Que ser técnico. Então isso aí é uma coisa que é intrínseco, já vem dentro. É intrínseco nosso, porque a faculdade, assim, como é uma missão, odontologia é missão. Assim como medicina. Sim. Então você vai lá para cuidar de gente, cuidar de sorriso, cuidar de saúde. Então é natural que a gente pense que o paciente, porque a gente é muito bom no que a gente faz, a gente quer ter uma missão muito boa, automaticamente o paciente tem que confiar na gente e comprar. Só porque a gente é bom e vai entregar. Por isso que hoje em dia o dentista chega a fazer isso aqui, ó. O paciente chega na avaliação, consulta, faz a consulta, mostra, ele entende as queixas do paciente, ele mostra todo o tratamento bonitinho na televisão, com scanner, câmera intraoral, tomografia, clínica com TV no teto, com tudo. E ele vai lá, mostra pro paciente bonitinho, fica tanto. Como é que você quer fazer? E o paciente fala assim, doutor, obrigado, viu? Eu vou pensar, vou falar com a minha esposa. Nossa, nem fala. E um abraço. E um abraço. E aí fica frustrado. Sente que, poxa vida, ele não conseguiu ver o valor em mim, sou formado nisso, assim, assado.
que aconteceu aqui? E aí acha que aquele paciente não merecia ele. Eu já ouvi isso já. É mesmo? Não me merece, não. Esse paciente não era pra ser. E aí acaba fechando sempre com indicações e falando assim, é a indicação que funciona, o resto nunca funcionou. Que é uma grande diferença de paciente de marketing e indicação. E aí pegando assim, bom, o gancho de vender, né? Se hoje esse paciente não fecha com você, você concorda comigo que ele vai fechar com alguém? Ele precisa de um tratamento. Ué, tá com, olha lá, ou não tá conseguindo sorrir, tá com uma janela aberta. Se não é contigo, vai ser com outro. Ele quer fechar a janela. Ele quer fechar. Agora, você vai colocar implante ou não, depende da gente de falar pra ele o que é bom ou não. Se ele não entende o que é bom, pessoas compram clareza. Olha aí, olha aqui, só um minutinho assim pra gente entender e degustar um pouco o que você falou. O paciente entende clareza, né? Clareza. Porque talvez você mostra tecnicamente muita coisa que ele nem sabe o que Não, é. aí fala o dentistês, conhece? Dentistês? É, É a é a linguagem linguagem. do dentista? Nossa, Aí senhor. vai falando termo técnico e É tal. que ele acha que é bom. É que assim, ó, como a gente é muito bom no que a gente Mas, faz... ó, é difícil isso. Eu acho que você que está nos assistindo e é profissional, é complicado isso. Dentista que acha que só porque ele é bom, ele tem que andar sozinho. Não tem jeito. E aí pegando o gancho, pô, a gente vende. Se você não aprender a vender, ele vai pro próximo. E o outro que não entrega o que você entrega, a gente sabe que é aquele concorrente que muitas vezes é picareta, só que tem toda uma lábia que não é lábia, tá? Tem técnica, sabe convencer, ele vai lá e fecha. E a gente já deve ter visto já, não sei se você já viu, a gente já vê todo dia, na verdade, né? Que é aquele paciente que vai lá, ele vai no outro concorrente depois dessa conversa, não fecha contigo, o cara fecha com ele, entrega um serviço porco, muitas vezes. O paciente sai descontente ou até mesmo arrebenta a dentição do paciente, a arcada do paciente. Ele volta pra você, fala, pô, doutor, deu tudo errado. Aí você fala, aí ó, tá vendo? Você não vai falar, claro que você não vai falar, eu te avisei, né? E aí que vem um monte. De quem que é a culpa? Dele ter sofrido tudo isso e ter gastado o dobro. É nossa de não ter conseguido fechar. Quando eu peguei esse sentimento de, primeira coisa, é até aquela pergunta, pô, Gabriel, eu já ouvi isso em mentoria recente, se não me engano, essa terça-feira agora. Gabriel, o paciente que vai lá e ele não consegue entender o valor do implante e tudo mais, de quem é a culpa? Essa culpa do paciente que realmente ele é desqualificado ou é minha? E eu vou dar até um insight importante aqui. A culpa sempre é nossa. Por quê? Se o problema tá na gente, a solução também tá na gente. Então, se o problema tá, eu não consegui convencer ele de um implante e eu consigo consertar isso em mim. Então, todo santo dia eu pensava, o que eu falei que não fez ele entender que a implante era importante? Aí você fala, pô, Gabriel, isso vender o quê? Vender é apenas... O que as pessoas acreditam? Que eu apresentar o tratamento e o paciente fala assim, tá bom, é isso. E não, você fala, pô, eu devo fazer técnica de venda, né? Eu devo, que é o falando do mercantilismo, né? Na verdade, o que é a técnica de venda? É você falar assim, bom, é você pegar o paciente e falar, olha, eu sou bom, pode acreditar em mim, eu vou conseguir realizar a transformação que você precisa. E eu tenho um preço justo para isso. O que é justo? É barato? Não, justo é bom para você e bom para mim. Isso é justo. E quando você pega isso aqui e fala, poxa, é isso que é vender? Aí você fala, poxa, então é mais simples do que a gente pensa. Quer dizer que não é tão ruim venda. Então venda é o quê? É técnica. E aí o dentista fala, então isso deixou de ser mercantil pro dentista, porque vai ter uma hora que vai acontecer o quê? Se o dentista não aprender a vender, o que acontece com todo negócio que não vende? Fale. Vai falir. Além de falir o negócio depende... Vai começar a trabalhar para os outros, muitas vezes. Além de trabalhar para os outros, vai começar a se frustrar mais ainda com a profissão. E muita gente sai da profissão por causa disso. Então, a venda, o que ela faz? Ela liberta. Porque você vem com o paciente vem para você consegue demonstrar um valor para ele fecha com você e ele vai te gerar mais paciente de indicação. Se você tem uma boa entrega, né?
Aí você fala, poxa, então deixou de ser ruim vender. Começa a ser bom, porque vai te gerar lucro. E lucro paga o quê? Além das contas, paga a tua viagem no final do ano. Ou tuas viagens, tu compra o teu carro, tua casa. Tudo isso com venda. E venda é técnica. Venda é método, né? E Exatamente. que nós vamos falar sobre método e o método que o Gabriel tem usado. Mas o que eu gostei que você colocou, e acho que ficou bem claro isso, quando você vende, você esclarece. É um ato de você esclarecer para o paciente que é leigo o que você vai fazer. Então, esse ato de você esclarecer para ele, eu vejo muitas vezes paciente chegando até a mim e falando assim, poxa vida, eu entendi porque o Gabriel me explicou direitinho. Aí, porque ele consegue entender. Então, você que às vezes a comunicação, e aí eu quero que você complete. Se a comunicação estiver errada, a venda também vai ser errada? Totalmente. Na verdade, não tem venda. Porque se não venda, comunicar... não comunicou. Então, um dos segredos, vamos começar a falar agora dos segredos, hein? Olha lá, hein? Talvez vamos começar assim, o primeiro segredo. Será que seria isso, não? A comunicação? Estou correto falando assim ou não? Sim, tá correto. Tá correto. Tinha o Chacrinha, né? Na época, você nem era nascido, né? O pessoal lembra do Chacrinha. Ele falava assim: quem não se comunica, se estrumbica. Então, se não tiver comunicação, e acho que em tudo, né, na vida, até na nossa vida, até na sua casa, com seus filhos, no trabalho, na escola, se você não sabe comunicar, é complicado. Então, assim, o ato de esclarecedor, né? Dá um exemplo agora dessa questão de esclarecer algo. Vamos pegar um gancho que às vezes a pessoa não é um dentista ou não é um profissional da saúde, mas é um vendedor comum de uma loja, tal. Tenta passar o que você faria. Agora o Gabriel agora é um vendedor de uma loja. Na verdade, vou até ser uma coisa mais interessante que antes depois eu conduzo melhor essa parte que eu pra entender. A primeira é que assim, eu lembro de um mentorado, ele falou assim para mim, Gabriel, eu aprendi essas técnicas de venda, melhorou até no meu relacionamento com a minha esposa. Rapaz, olha aí. Vocês estão vendo, né? Ó. Olha aí, agora começou até um assunto de melhorou até com a esposa. Rapaz, aprende, então, e conta essas coisas pra nós, porque tem muita gente que quer ouvir isso aí. Melhorou com a esposa. Como assim, Gabriel? Com a esposa. Imagina o seguinte. Qual que é o grande segredo, um dos grandes segredos da venda? Tem gente que fala assim, pensa assim, ó, é o falar certo. Correto? É falar mais, eu tenho que saber falar certinho. Na verdade, você tem que saber ouvir. A venda é 70% de audição. Uma coisa que eu vejo falar, né? Por exemplo, se o casal ouve o outro, você tem muita mais chance de não brigar. Porque, como diz onde todo mundo fala, ninguém tem o quê? Razão. Exatamente. E aí vem a escuta ativa. É isso mesmo. Porque muitas vezes a gente precisa ouvir o paciente. Porque a dor dele não é só de um dente. A gente fica falando, mas às vezes tá um dente doendo, ou então quebrou um dente, ou e tal. Mas a dor dele é a dor, de repente, uma dor familiar, um problema conjugal e tal. E é comum as pessoas chegarem para você, começar a contar a história, nada a ver com dente e tal. É comum isso, não? Nada a ver, e essa história aí, todo dia acontece. Todo dia. Só que você também tem que saber conduzir, senão você perde muito tempo nisso. Se deixar também, né? Ela vai falando, contando a vida da pessoa. Não, eu entendo. E aí, é até uma coisa interessante, porque a maioria dos dentistas, ele tem esse problema com a conexão. Eu ia falar isso, conexão. Eles são bons em conectar muitas vezes, só que eles ficam tanto na conexão que vou dar um exemplo. Se você agenda a consulta para 1 hora, um orçamento de protocolo, de implantes, 50 minutos é pura conversa e diagnóstico, vamos falar assim. Os outros 10 é fechamento. Não dá tempo de fechar. E aí fica cansativa a conversa. Então tem que tomar muito cuidado, só para deixar claro isso daí. E aí você disse da comunicação, né? Falei da esposa, que ajuda, porque você escuta. E um grande segredo da venda é você escutar ativamente e prestar atenção.
Até em Provérbios fala muito sobre um dos princípios da sabedoria é prestar atenção. E quando você presta atenção no paciente, você pega tanto detalhe que nem você falou das histórias. Quando as pessoas vêm conversar com você sobre histórias, isso é uma arma de persuasão depois. Por quê? Você está sabendo exatamente qual o problema emocional que ela está enfrentando. Porque existe, é assim, quando a pessoa vem querer um tratamento de alto valor, a maioria a gente tem que pensar o seguinte: bom, eu tenho que deixar a venda cada vez mais emocional. Então, se é emocional, ela vem sobre histórias. E para eu saber a história da pessoa, se eu falar muito, eu consigo escutar? Não. Mas se eu saber perguntar, eu consigo escutar. Então, o que é uma venda de alta performance? Gabriel, vender, né? É o quê? Vender é que nem a gente conversou. É transformar a sua autoridade e a sua percepção, o seu produto em um sim. É isso. E fazer o paciente aceitar isso também, né? Lógico, dentro das condições éticas também. Então, você escutou ativamente a pessoa. Você conseguiu fazer com que ela entendesse a tua proposta. Soube comunicar é através de quê? De pergunta, porque você vai conduzindo ela em todo o processo de venda, que é um método, né? Que a gente fala isso. Sim. A questão então nós podemos dizer o seguinte, você vai convencer uma pessoa não somente com a técnica, porque a pessoa ela não entende o que é uma restauração, uma coroa, ela tem noção, mas ela não conhece tecnicamente. Então você está dizendo o seguinte, que você tem que conectar com ela, ou seja, primeiro, ouvir. E segundo, se conectar. Mesmo que for às vezes com os problemas que ela estava. E às vezes a pessoa vai numa consulta ou numa avaliação que ela quer falar, ela não tem ninguém para falar. E aí, quando você ouve ela, obviamente que você se conecta, porque alguém ouviu ela. Posso dar um insight isso daí? Claro, vamos lá, nós estamos aqui para isso. Olha que interessante. As pessoas hoje não recebem mais a atenção das outras. Elas não são ouvidas. Isso dentro de casa, hein? Isso, vamos lá. Dentro de casa. Isso, ótimo, vamos lá pegar então dentro de casa. As pessoas não estão tendo tempo, né? Não. Vamos supor, a internet, o dia de trabalho, aquela correria toda maluca. Por que você, por exemplo, dentro de uma loja, vamos pensar assim, uma loja ou qualquer estabelecimento de comercial, a pessoa entrou lá dentro, tal. Como que você acha que a pessoa deve se conectar com ela? Porque, lógico, você está falando de um consultório. Sentou lá, está ouvindo a história dela. Mas ela está passando por uma loja. Às vezes alguém está assistindo a gente que trabalha com isso. Qual dica você daria para um vendedor nesse contexto aí, de conexão, de conectar com a pessoa? Porque ela às vezes está vendo uma televisão. Mas será que ela só quer ver a televisão? Como é que conecta, vai? Vamos lá. É assim, você falando de processo de vendas. De vendas, certo? mas especificamente agora de uma loja, tirando do que você faz para um insight, de repente, para um vendedor ou a vendedora que está vendo a gente. Porque assim, venda, a gente fala assim, pô, cara, um dentista dando insight de outro estabelecimento, é possível? Venda é venda. Venda é venda. Já até para deixar claro aqui, né? Primeira coisa, em todo o processo de venda, a gente chama de relacionamento. Que são os primeiros 3 minutos da conversa. Então é um livro muito bom, que chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Até recomendo a leitura desse livro. Que você fala, pô, como que eu vou me aproximar com a pessoa? Claro, numa abordagem de uma loja é diferente, porque a pessoa muitas vezes está passando por ali e não necessariamente está buscando por algo, ela está vendo. Então você vai ter que gerar todo um relacionamento diferente no começo. Agora, num dentista, por exemplo, numa clínica, num consultório médico, enfim, área da saúde, né? A pessoa já está ali intencionalmente porque já tem um certo problema. Então, o relacionamento que a gente faz são com técnicas que a gente chama de rapport. O que é rapport? São perguntas, são jeitos, inclusive relacionamento ali na hora, a gente perguntar e se aproximar de certas pessoas. Tô falando de uma maneira bem mais abrangente, porque não dá para se aprofundar tudo aqui. Pra gente poder se conectar com ela. E aí vem um ponto, conexão. Nós só compramos de quem nós confiamos. E pra gente confiar em alguém, nós temos que se conectar com ela. Então, por exemplo, se você chega numa pessoa, vou dar o exemplo da clínica e até para qualquer lugar.
Oi, tudo bem? Comum, não é verdade? Normal, oi, tudo bem com você? Bem-vinda. Se você, por exemplo, na parte do consultório, se você falar tudo bem com você, então dentista, correto? Tá bem com ela? Geralmente, não tá bem. O que você fez ali? Você quebrou rapport, você quebrou conexão, porque a pessoa tá com dor, provavelmente, ou tá com algum incômodo, que a gente viu da falha de dente, não consegue sorrir, mastigar e assim por diante. Se eu estivesse bem, não estaria no dentista. E eu já ouvi isso já, viu? Nossa, Isso tem muito. muito. Aí você fala, Gabriel, o que eu falo então? Oh, seja muito bem-vinda. E ela me falou, tudo bem com você? Fala, tudo bem, graças a Deus. Entra aqui. Essa é da clínica, no caso, né? Agora, de qualquer lugar, é você buscar técnicas de rapport e relacionamento, pra se conectar com ela rápido. E lembrar assim, claro, tem método, né? A gente vai até se aprofundar sobre isso aí. Então, essa questão que eu perguntei para você é porque tem muito, a gente vê muitos vendedores que não têm treinamento, eu acho, ou se tem treinamento, não fazem o que tem que fazer. Por exemplo, a pessoa está passando, chegou numa loja, a abordagem dela tem que ser muito diferente. Sabe, você tá procurando o que? Eu não estou procurando nada. Não, você vai oferecer. Quer dar um exemplo? Vamos lá. A pessoa chega Pra mim, eu vejo como a pior abordagem de todas aí. É chegar assim, oi, tudo bem com você? Quer uma ajudinha? Quer uma ajuda? Cara, mas isso é clássico. Todo lugar que você vai, todo lugar que eu vou, ele nossa, fala, dá uma ajudinha. Mas então tá aí. Fala o que então? Vamos lá. A primeira coisa na minha área de expertise, tá? Loja, tudo mais, mas em questão de venda, é venda. O que a gente tem que fazer primeiramente? Quebrar um padrão. Como que quebra? Bom, se todo mundo fala, quer ajuda, quer uma ajudinha? Bom, primeiramente, se põe no lugar. Quando você tá vendo uma roupa, você quer ajuda pra poder ver realmente? 20% das pessoas, 10% vai querer ajuda. Que é aquela lei de Pareto que a gente tem, né? Que é, bom, as pessoas têm 10 a 20% que estão mais quentes, que estão querendo comprar algo, que estão querendo fazer algo. Tá tudo bem. Agora, eu só vou vender pra 10 a 20%? Pô, tem pessoas ali, tem mais 20%, 30% muitas vezes, que poderiam comprar e que você só não vende porque não sabe conduzir ela. Então, por exemplo, você chega para ela, olá, bem-vinda, né, aqui. Repara nos gostos da pessoa. Repara o que ela tá fazendo. Repara no que ela tá vendo ali de roupa. Por que ela tá olhando, por exemplo, um vestido? Por quê? Será que ela vai em algum lugar? Será que ela tá gostando daquela cor específica? Então você chega... Muitas vezes você nem fala o teu nome, muitas vezes você fala assim, ó, eu tô vendo que você tá olhando esse vestido aqui. Você gosta dessa cor aqui ou você prefere outra cor? Ou você fala assim, você vai... É pra festa ou é pra sair? Eu tô usando uma técnica de condução. Aqui de perguntas ou, por exemplo, que é uma pergunta de condução. A pessoa fala, eu tô querendo pra sair. Fala, sair, entendi. Ó, primeiramente, é um prazer, viu, tá aqui. Só pra poder entender, você é uma festa, família, tal, sai daqui mesmo? Conecta com ela agora. Você fez uma pergunta, quebrou o padrão, começa a conexão aos poucos. Você já quebrou, a pessoa, vou casar, vou no casamento, vou num restaurante com a minha família esse final de semana. Fala, pô, menina, é aqui em Prudente, é aqui em Tupã, é aqui não sei o quê. Ah, é aqui, que legal, pô. E vai tá todo mundo, a sua família? Você já tá conectando, tá quebrando. O que eu fiz aqui? Tô pedindo ajuda dela? Aliás, tô oferecendo ajuda? Não falei, mas eu já estou fazendo isso. Então, só de você fazer isso daqui, você já consegue muito quebrar esse primeiro obstáculo. Porque vendo, né, shopping, vendedores comuns, é assim, na odontologia, como é que a gente faz isso daqui? A pessoa já tá no consultório, você vai lá na recepção, chama a pessoa, faz uma boa recepção, energia, tem muita gente que chega assim, ó, pra baixo, já tá de mal com a vida, né, na hora ali. E a secretária também não ajuda. Nossa, dá um bom dia que você nem olha na tua cara, né? E aí você dá um bom dia pra ela vivo. Sabe aquele bom dia vivo? Legal, bem-vinda. Ela até assusta, sabe por quê? Que aí vem uma coisa que é interessante falar. A régua de comparação com outros profissionais está muito baixa. E aí vem sobre a atenção das pessoas, que foi o que a gente falou, que começa em casa. Elas não estão mais sendo ouvidas, ninguém tá prestando mais atenção, ninguém tá ligando mais pra gente. Aí vai num dentista, ou num vendedor. E aí o representante, vamos falar assim, né?
vai lá e dá um boas-vindas com energia. Fala, cara, que prazer ter você aqui hoje. A pessoa fala, meu Deus, que ambiente é esse? E por incrível que pareça, tá? Um insight pra todo mundo que tá vendo aqui. Tem gente que já falou assim, doutor, o seu foi igual de todo mundo. Mas eu gostei de você porque eu nunca fui bem tratado e eu nunca entendi tão bem o tratamento como eu tô entendendo. E a pessoa comprou. Isso eu já ouvi muitas vezes. A pessoa falar isso de você, falar que você conseguiu esclarecer, mostrar para ela, porque não é tanto, o mais interessante é que não é tanto a questão de preço. A gente fala, tão preço, mas a questão de você mostrou valor, tudo bem, mas você deu atenção. Então, mais esse insight aí é dar atenção, né? Atenção para as pessoas. As pessoas precisam de dar atenção. Mas vamos agora dar vamos entrar voltar lá no Gabriel há 8 anos atrás, né? Porque tem muita gente que está curioso saber como que era o Gabriel, né? Aquele menino tímido que às vezes não tinha nenhuma condição de repente até de falar. Aí começou a trabalhar. E eu quero que você conte uma experiência que veio na sua cabeça, deve ter um monte de experiência, mas as primeiras experiências assim que você fala, cara, eu perdi essa venda. Putz, você ficou frustrado? Você lembra disso? A gente fica, né? No começo a gente ficava bem frustrado, mas é muito falta de técnica também. Antigamente eu pensava que eu sabia, que vender era simplesmente oferecer e o paciente tinha que aceitar ou não. Tipo assim, era uma coisa meio que, ó, tá aqui, se você quiser, quer, não quer, dá licença. Eu tchau. achava muito isso e comecei a me frustrar. Aí eu comecei a ver vídeos, enfim. A gente vai falar mais sobre isso daí. Mas comecei a ver vídeos e falar, putz, não é bem isso, né? Mas sim, no começo foi bem Mas você frustrante. acha que existe hoje, eu tô falando há 8 anos atrás, você acha que existe Gabriel hoje que a maioria faz isso ou não? Por exemplo, achar que tá ali, ó, eu apresentei meu plano de tratamento para você e você automaticamente, você tem que fechar, porque aliás eu sou muito bom, Sim. vou te entregar tudo isso. Aí a pessoa vira e fala, ó, doutor, posso pensar? Nossa. Isso aí Posso falar com meu esposo? Por que que você acha que esse tipo que é uma objeção, talvez é número 1, né? Vou falar com meu esposo, vou pensar. Mas não é ruim ouvir objeção. Na verdade, a objeção é o caminho das pedras pro Mas fim. será que a pessoa, na maioria, talvez um ou outro, tem que falar realmente com o esposo tal? Tem. Não, vamos lá. Tá. Tem. Mas vamos dizer que as pessoas. Talvez ela não. É certo eu falar assim, é que ela não entendeu o propósito que você está passando para ela, dizendo assim, por exemplo, o propósito de fazer ela mastigar, o propósito de ela sorrir, de mudar muito a satisfação de ela olhar num espelho e tal. Será que não tem muito a ver isso, não? Tem. Isso aí é erro no como você oferece. A gente tem um conceito muito de oferta irresistível. Bom, o que é uma oferta irresistível? Aquela que o paciente não tem como falar não para você no final. Vai haver objeção? Vai. E qual que é o grande problema? Por que muitos dentistas se frustram? É interessante falar sobre isso. Eles acham... Nós, no começo, também achava que quando a pessoa vem e fala, vou pensar, vou falar com meu esposo, ou tá caro muitas vezes, ela tá rejeitando você. Que coisa isso. Isso é muito... Isso é legal. Ó, vamos lá. É. O que eu acho que nós estamos entrando agora uma das coisas mais difíceis que tem, não só na odontologia, eu acho que em qualquer lugar, que é questão de vendas. Porque, olha o que o Gabriel acabou de falar, ela está rejeitando não o seu tratamento. Exatamente. Mas ela está rejeitando, muitas vezes, a forma como você colocou tudo aquilo, ou seja, o plug oferta. não plugou. Não plugou. Não plugou. Ou seja, não houve essa conexão. Então, muitas vezes a pessoa se pergunta, você já se perguntou assim, por que ela não fechou? Você fez toda uma técnica tal, de venda e tal, e a pessoa fala, puxa vida, por que ela não fechou comigo? Aí vem as pessoas que eu ouço assim, ó, poxa, Gabriel, eu fiz todas as técnicas. Isso. Tudo, e não fechou. Mas acontece também o seguinte, até tanto é que eu tenho um quadro no meu programa que ele chama Análise de Avaliação. E eu gosto muito de fazer com essas pessoas. Por quê? Não faz tudo. E tá com um problema na oferta. E aí você fala, a pessoa sai da avaliação ali toda triste, toda pra baixo, porque ouviu a objeção, não vou pensar, vou falar com a minha esposa, tô vendo certinho. E ela fala, poxa vida, ele me rejeitou. E não rejeitou você. É sobre a oferta. É como você ofereceu.
que foi o que você falou agora. Você ofereceu de um jeito que ela não viu valor, não viu urgência de fazer agora, e às vezes ela não sentiu que é o momento, você não conseguiu trazer a ela para falar, caramba, vale a pena, tá justo isso daqui. E é mais sobre a oferta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar minha oferta. Por exemplo, uma pessoa que sai da casa dela, vai até um consultório Pô, ou até uma loja para comprar ou para tratar, fazer um tratamento. Obviamente que ela tem interesse. Se ela saiu da casa dela para ela tem interesse. Relativo. Né? Ou, às vezes mas é poucos que vão apenas olhar lá. Você acha que Qual que é a vantagem do dentista? Ele tem essa daí, que a pessoa, só dela ir lá, já é algo. E aí vem, essa do interesse, que na verdade tem eu não lembro do nome do autor, se é Eugene Schwartz, alguma coisa do tipo, que fala dos 5 níveis de consciência do consumidor. Numa loja, por exemplo, o que são esses 5 níveis, né? Que é o totalmente inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, enfim, acho que tá totalmente consciente, e o resto do fim eu esqueci os 2 últimos aqui. Mas a pessoa como tá, como posso dizer, quando ela tá no começo da avaliação ali, vai pro dentista, ela já tá um pouco consciente do problema, concorda comigo? Porque ela tá com um problema. Se ela for no dentista. Diferentemente de uma loja, que ela tá passando para ver. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Navegar ela até ela ficar totalmente consciente de querer comprar de você. Então ela tá consciente da solução e agora ela sabe que você é a solução e que ela compra depois. Para poder comprar. No dentista é a mesma coisa. Então, a vantagem é essa. Só que vamos lá, a pessoa veio com um problema de dentadura, né? Quem não tem dente, a parte superior. E ela quer fazer uma nova prótese. Mas por quê? A dentadura dela tá frouxa. Então ela tá com um problema na dentadura. Mas quer dizer que ela tá com consciência no implante? Não. Ela não sabe nem o que é implante. E aí vem um grande erro dos dentistas, que a maioria que eu escuto é assim, ó. E dos profissionais, né? O paciente só vem e só fecha o que ele quer fazer. Então, se ele veio fazer uma prótese, ele vai fechar uma prótese. Se ele veio fazer um clareamento, ele vai querer fazer um clareamento. E qual que é o problema? Eu não consigo sair de prótese para implante. Eu não consigo sair de um clareamento para lente de contato, quando necessário, né? Claro. E aí, há um grande problema do quê? De ticket médio. Fala, Gabriel, ticket médio, tem um conceito que a gente pode falar um pouco sobre isso. Que é a transação média por paciente. Como que uma clínica hoje alcança seus 100 mil, 200 mil, 300 mil reais? É tendo esse cálculo. Vamos supor, se você tem hoje um paciente que paga R$1.000, outro paga 3, outro paga 4, e assim vai, você vendeu para 10 pacientes, cada um com diferente valor. Deu um faturamento de 100 mil reais. Fica claro aqui, só para ficar mais fácil. Eu pego esse número e divido por número de pacientes fechados. São 10, eu tenho um ticket médio de 10 mil reais. Ou seja, se você consegue vender bem, você vai ter um bom ticket médio. Você vai alcançar a tua meta financeira, você vai conseguir trabalhar menos, lucrando mais. Isso é com venda. Deixa eu ver se eu entendi, até o nosso telespectador, nosso amigo também, se é por aí. Você vê, a pessoa chega lá, por exemplo, o profissional, né? Ele vai até o profissional, vai fazer uma limpeza. Daí ele precisa estar com alguma coisa, ou estar com uma cara e tal. E você fazer com que ele tenha uma percepção que ele precisa de repente colocar uma lente, ou então fazer um clareamento, ou então colocar algo diferente para ele. Por exemplo, ele está faltando um implante, ele poderia fazer algo que ele não veio comprar. E aí e eu gostaria até de colocar essa pergunta para você. O que é vender sem vender? Tem uma frase, não é? Exatamente. Tem uma frase assim, não é? Mais ou menos isso, né? Tem. Eu vendo sem vender. Explica isso para nós. Sabe qual que é o grande segredo da... Assim, eu vou linkar com o ticket médio, com tudo mais, fala de vender sem vender, né? Primeiro. O grande segredo da venda, para você vender mais, é você parar de vender. Então, só uma pausa aí, que senão vai, como diz vai bugar a cabeça minha e até do pessoal que tá vendo. Parar de vender
Repete para mim. Hoje, para você vender mais, você tem que parar de vender. Olha aí. Para vender mais, tem que parar de vender. Se você parasse agora, seria um absurdo. Os cortes que vai dar, o pessoal vai ficar, pelo amor de Deus, né? Terrível. Mas olha que insight agora que ele vai trazer. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Então, o segredo da venda é você parar de vender. E aí é contra-intuitivo. E aí vem um ponto, vender sem vender. O que eu gosto de ensinar na metodologia minha é pensar o seguinte, o paciente, você tem que deixar de vender e o paciente comprar de você. Fala, Gabriel, como assim? Porque a venda, a técnica, o jeito como você conduz é muito mais leve. Porque vem muito sobre o dia a dia, é muito sobre mental. Porque, poxa, você ficar o dia inteiro trabalhando, vendendo, é duro, cansa. Então, vender antes de vender, vender sem vender, na verdade, é você fazer o paciente comprar de você. E como é que você faz o paciente comprar de você? Primeiro é você saber fazer perguntas de condução. Então é você entender e falar, não somente pergunta é uma técnica, vamos levar para um lado mais macro de tudo isso. É fazer o paciente querer, e aliás, ele visualizar a transformação que ele quer, ele visualizar, ele falar a transformação que ele quer, querer a transformação e desejar a transformação, no caso, e comprar ela no final. Você para de ser um vendedor chato para ser alguém que é ajudador. E como você faz isso? Através de perguntas consultivas. Você para de ser aquela pessoa chata, que afasta, sabe? Que tenta empurrar o tratamento para os outros. Então você para de vender. E começa a fazer o paciente começa a comprar de você por causa disso. Entendi. Então você está dizendo que parar de empurrar alguma coisa que ela vai se sentir até incomodada. Seria isso ou não? De você querer vender, a pessoa fala, nossa, ele tá... E aí a técnica é de fazer... Vou te dar um exemplo. Isso, vamos melhorar isso. Vou dar um exemplo. Paciente, vamos lá. O que o dentista faz? Comum. Isso é clássico, tá? Inclusive, estava falando ontem com alguém assim sobre isso. Eles começam assim, bom, o paciente fala, tô com um problema aqui, dentário, ou tô com um problema XYZ. E aí você já fala, legal, você tá com um problema tal? Beleza, então, ó, você tá acontecendo isso, tô vendo que você tá se sentindo assim, assim, assado, e vai falando. Falando. E falou, você tá assumindo tudo que o paciente é. E de fato, sendo bem sincero, tá? Muitas vezes você já sabe o que é aquilo. Você sabe que o paciente tá com a autoestima baixa. Você sabe que o paciente não tá conseguindo comer churrasco. Você sabe que o paciente tá lá todo triste, não tá assistindo, tirando foto. E muitas vezes até com problema conjugal. Por causa de dente, você sabe disso. Porque é comum pra nós no dia a dia. E aí você fala o que ele precisa de cara e vai tentando empurrar pra ele. Chega no final, o paciente falou o que pra você? Doutor, gostei muito do que você falou. Você, ó, daquele tapinha nas costas, assim, ó. Você é gente boa demais. Só vou ver aqui certinho. Vou dar uma pesquisada e aí a gente retorna. E aí você fica triste, né? E tudo mais. Agora, o que seria o contrário? Então, por exemplo, vamos lá, até depois a gente pode até fazer um roleplay aqui, né? Você chega pro paciente, dá as boas-vindas, em vez de você assumir que ele tá com... Que de fato é visual, dá pra ver que tem esse problema e claramente você sabe o que tem que fazer. Faz pergunta pra ele. Em vez de você falar, olha, eu tô vendo que você tá com uma dentadura frouxa e você precisa de algo fixo aí. A gente chama de implante. O que eu fiz? Eu tô falando algo errado? Não. De fato é isso daí. Só que se eu falar isso daqui, não importa pra ele. Eu tenho que fazer ele querer o implante. Você viu que ele, não sei se tem uma caneta aqui, mas sabe que ele venda uma caneta? Você viu o filme já? Me vende uma caneta aqui. Então é muito famoso daquele Lobo de Wall Street, né? Que começou com isso. Leonardo DiCaprio. E aí você fala, pô, venda uma caneta. O que ele tá fazendo? Tá gerando demanda, gerando necessidade pra depois você vender. E nunca o contrário. E o que o dentista faz hoje é o contrário. Ele oferece o produto. Então quando você oferece o produto como algo final, ninguém quer. Então você tem que fazer o quê? Uma narrativa para que ele compre a ideia. Lógico, é um jogo muito mais profundo de perguntas aqui. Mas em vez de falar assim, você precisa de um implante dentário para ficar fixo, prótese fixa, sem céu da boca, sem nada.
Você vai perguntar, me conta uma coisa, hoje, como é que tá você utilizar uma prótese que tá frouxa pra você? O que eu tô fazendo aqui? Pergunta aberta. Eu tô falando ele falar. O que tá incomodando? Eu sei tudo o que tá incomodando, mas eu tenho que fazer ele falar. E quando ele fala, ele começa a falar, putz, a gente tem uma técnica, aliás, existe uma técnica americana chamada NEPQ, de vendas, né, no caso. E ela é muito sobre fazer perguntas corretas, emocionais, para que o paciente, o quê? Ele entenda que ele tá com um problema. Então ele fala, putz, é verdade, eu tenho um problema. Porque muitas vezes ele nem sabe que tem esse problema que de dentadura frouxa pode ocasionar um problema de perca de osso, não sabe nada. Só que quando você, em vez de você falar, você pergunta para ele mesmo ir descobrindo com você. Ele vai ter uma sensação, sabe aquela sensação de uau, nossa, eu não sabia disso. Então você tá criando um problema, falou, ó, você tá com um problema e além do mais, sabe qual que é o melhor ainda? Apertar o calo. Fala, amigo, você tá com um problema, mas aperta o problema dele, porque ele não dá peso. E ele começa a entender que ele tem um problema e fala, poxa vida. Aí ele vai te fazer uma pergunta. Quem que já não ouviu isso aqui, né? Tá, doutor, mas o que eu tenho que fazer pra resolver isso aqui? Aí você fala, opa, ele entendeu a proposta. Então não é mais agora só prótese total que vai resolver minha vida. Aí você começa a deixar de ser um dentista ruim e começa a passar a ser um dentista de valor. Ticket médio alto, dentista tem uma clínica boa. É assim, com pergunta. Aí o paciente fala, poxa, o que eu faço, doutor? Ah, você precisa de implante? Ela tá, não. Se você fizer isso aqui diretamente, tá errado. Que é o que aconteceu essa semana, inclusive. Só um relato aqui, abrindo um parênteses. No mês passado, a mentorada entrou com ticket médio de 2.000, 2.500. Começou esse mês com 5.000 ticket médio. Aprendendo a fazer pergunta. Caramba, cara. E nem assistiu tudo ainda da parada, né? As perguntas. Enfim. Fez pergunta e ela vai entender agora como que eu faço para vender o implante. Não é vender o implante, você vai fazer pergunta. Então, poxa, doutor, como que eu resolvo isso? Você viu que agora tá frouxa. Então, se tá frouxa, concorda comigo que eu preciso de algo fixo? Sim. Percebeu que eu não falei que ela precisa de algo fixo. Eu estou fazendo pergunta para que ela queira o algo fixo. E aí vai. Aí você fala, poxa, então, se eu fizer isso aqui, essa sequência, depois eu vou lá na frente, faça ela comprar a ideia. Comprou a ideia, eu vendi. Aí vem um erro. Sabe qual que é o grande erro? Dentista confunde venda com negociação. Acha que é tudo igual. Gabriel, tá bom, mas você importa? O que acontece? A gente falou muito da objeção, né? Vou pensar, vou falar com meu marido, falar com a minha esposa. Clássico. E sabe por que acontece isso? Porque as pessoas tentam negociar sem ter vendido. Fala, opa, peraí. Quando você negocia, o que é negociação? É chegar lá, sabe aquele famoso cartão, à vista, parcelado, dá um desconto. Um descontinho. E tem um livro muito bom do Spinceren que ele fala assim, que a maioria dos treinamentos de venda são pessoas que chegam lá acreditando que esse é o problema. Tô em negociação, tem que saber vender, aliás, vender não. Fechar negócio, fechar bonitinho. E na verdade, quando você entende, você vê que a pessoa, você vai ouvir muita objeção. Uma dessa. O problema tá em fazer a pessoa comprar ideia, que foi o que a gente falou até agora. Quando ela compra ideia, nossa, a negociação é a coisa mais gostosa do mundo. Por quê? Porque ela comprou, você só vai negociar agora com ela as condições de pagamento. Como ela pode pagar, né? Você vai parar de ouvir muitas vezes o tá caro. Japonês tá caro, né? Objeção japonês, clássica. Porque a pessoa deixa de... o tá caro é o quê? Não vê valor. E se ela não vê valor é porque você errou na venda e não na negociação. Você pode dar um desconto, só que você vai viver dando desconto. Eu gostei desses dias e eu até uma frase assim, e você pode até completar e me ajudar. Fracasso vezes método. O fracasso seria o fogo, pegando fogo, né? Uma analogia assim. E o quê? O método seria o extintor. Legal. O método seria o extintor. Então muita gente quer apagar incêndio e o que você falou, gostei só de completar assim, apagar o incêndio de qualquer maneira.
Então pega o ar, não tem. E aí o dentista, o profissional que é diferenciado e que tem metodologia, que entende o que é vender, entende como entregar para o paciente, fazer essa ancoragem, fazer várias situações, o que acontece? Ele vai fazer com que use o método certo. Ou seja, ele vai lá, pega o extintor e apaga na hora. Se vou, de repente, pegar um pano e tentar apagar, entende? É mais ou menos alguma coisa assim. Então, não dá para você não usar um método. Se você não tiver um método nos dias de hoje, aí eu gostaria que você completasse, se você não tiver método, não tem ticket médio alto, não tem vendas, não tem, como é que eu falo? Não tem uma paz, vai. Porque de repente você tem as contas, você tem conta para pagar. Quinta-feira a gente fechou mais um programa de aceleração e foi muito sobre isso, sobre metodologia. Eu tava pegando, conversando com a pessoa, eu vi que ela tava falando muitas coisas desconexas. E aí eu perguntei assim, tá, mas o que você tá fazendo para alcançar esse faturamento de 300 mil que você tanto quer? Ele tá faturando 200, quer alcançar 300. E aí começou a gaguejar, porque ele falou assim, eu tô perdido. E então, o que é perdido? Tá faltando clareza. O que é clareza? Falta de método. Falta extintor. Falta extintor. E aí você fala, poxa, falta de método. Quando a gente tá perdido muitas vezes, não é... não sei se foi você que falou essa frase, mas eu já ouvi essa frase, as pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam por falta de planejamento. Por falta de método. É isso aí. E quando a gente fala, poxa, então se tá faltando método, o que eu preciso ter? Método. Então eu preciso entender agora. Eu gosto muito de um conceito que eu não preciso reinventar a roda. Qual que é o grande erro do empresário muitas vezes? É falar, bom, agora eu vou caçar as coisas para poder colocar, implementar, fazer, e aí depois, o que acontece? Ele se frustra porque ele tá sozinho, ele tá tentando reinventar a roda. Sendo que tem coisas prontas hoje em dia. Que nem tem muitos livros. Por exemplo, quer metodologia mais fácil e prático? Vai na livraria. Vai na Amazon da vida, né? Olha quantos métodos bons estão escritos ali. Você não precisa inventar roda. Então a metodologia é pra quê? Pra apagar incêndio, né? E que incêndio? Incêndio mental, muitas vezes. É um incêndio da confusão, do burnout. É um incêndio de sensação de fracasso, de sensação de frustração. Sensação de que não vai dar certo, de sensação de medo de falência, de ansiedade. Por quê? A ansiedade que causa essa sensação muitas vezes é porque as pessoas não têm controle. Então quando você entrega um método, que é o que você falou, elas se sentem muito mais tranquilas. Era isso, né? Sim, e eu penso assim também. Quando você tem um método, você simplesmente consegue com que o profissional entenda o passo a passo daquilo. Se você tem um passo a passo, você não tem tem até um ditado que diz assim, você não fica na sorte, né? Ah, eu tenho sorte. Nossa, olha, ainda bem que deu sorte que entrou um paciente aqui. Então, sorte, nós estamos falando... Não, é um conjunto de coisas que eu gostaria que você também esclarecesse um pouquinho, assim, dentro da tua experiência, a questão do conceito sorte. Lógico que na vida tem que ter um pouquinho de sorte. Em tudo, claro, vamos lá. Mas assim, é sorte ter o paciente fechando 30, 40, 50 mil reais, 20 mil reais, 10 mil reais, um fluxo de paciente dentro de uma clínica ou de um consultório. É sorte isso? É porque ele é muito bom? Como é que é isso aí? Como que é aquela frase do Oscar Schmidt lá? Quanto mais eu treino... como é que é? Eu treino, mais sorte eu tenho. Isso, não sei por que quanto mais eu treino, melhor eu fico, alguma coisa assim, né? É mais ou menos isso, alguma coisa assim, quanto mais, eu não sei por quê, né? E aí vamos entrar um pouco no contexto pra gente ver se tá certa essa frase. As pessoas chegavam para assim, nossa, você é um mão santa, né? Nossa, como você acerta, você faz 50 pontos, você faz 40 pontos no jogo, você é um fenômeno, né? Aí ele falou assim, é engraçado, né? Ninguém viu o treinamento deu de mil arremessos. Depois do meu treino, eu fico na quadra de manhã até domingo com a minha esposa lá
fazendo arremesso. Então, assim, quanto mais eu treino, não sei por quê, melhor eu fico. Seria isso, não? É isso aí, é treino. Mas claro, o Oscar aprendeu do nada também? Ué, teve um método de como fazer a cesta e tudo mais. Claro, ele é um gênio também do basquete. Sim, é um gênio. Outro, é um outros gênio. 500 aí. É um gênio. Mas se o gênio falou que é treino, poxa, mas é treino, aí que vem qual que é a relação disso aqui tudo? Metodologia, né? Que é, poxa, como que 20 mil, 30 mil é sorte? A gente conseguir fechar com pacientes 20 mil reais? É porque é tudo indicação? Não. É porque existe processo, existe um protocolo. Qual que é o protocolo? Protocolo de entender aonde está o paciente, quantos pacientes eu preciso, para eu conseguir agendar esses pacientes. Além de agendar esses pacientes, eu preciso aprender a fazer eles comparecerem, porque tem muita falta nesse processo aí. E aí vem que são processos de marketing, comerciais, processos de vendas, que é o que a gente está falando até agora, da avaliação, de venda, de fechar na hora ali do closing, né? E o processo de entrega, que também é um outro processo de venda aqui, que muita gente deixa dinheiro aqui. Então, poxa, então quer dizer que tem várias etapas e cada etapa ela leva ao quê? Ao faturamento, né? Que a gente quer. Lógico que tudo isso aqui que a gente faz é para quê? É para ter um lucro. No final das contas é isso. Agora, para eu ter lucro, a empresa precisa vender, precisa faturar. E para faturar tem que ter método, tem que ter processo. Uma coisa que me veio à cabeça agora, igual antigamente tinha um mercadinho, né? Que o cara tinha um mercado lá, né? Todo meio velhinho e tal. Aí veio o quê? Os grandes magazines, né? Aí os grandes magazines vieram e tomaram esses mercados pequenos, né? E nas pequenas cidades, né? Nas grandes cidades até que não. Mas nas pequenas cidades, os mercadinhos praticamente que ficam ali no canto, foi sumindo. Por quê? Os grandes magazines vieram com uma roupagem bonita, né? Com um branding forte, na internet, com marketing, e isso fez com que? Fez com que esses pequenos sumissem. Sim. E isso pode acontecer com o dentista também? Ou com um profissional da saúde? Não, vai. Ou está acontecendo? Já está acontecendo. Muitos profissionais estão falindo, dentistas estão falindo por falta de marketing. Uma coisa só, para a gente ter uma noção, são quase 400 mil dentistas no Brasil. E a tendência é 2030 aumentar mais ainda. Até 2030 o número é muito, muito grande. Então, assim, que aquele dentista, e aí eu entendo, né? Algo assim, aquele dentista que não, primeiro, tecnicamente ele tem que se qualificar, óbvio, porque ele tem que entregar. Seria isso aí uma meio que obrigação, correto ou não? Até, tá certo que eu tô... Obrigação. Beleza. Aí, isso. Agora, a partir disso aí, que ele tá tecnicamente preparado, ele começa, então, a se ter método. Ou seja, eu melhoro o meu brand. O que é um brand? Né? As pessoas começarem a lembrar de mim, não é isso ou não? Começarem a ver eu com uma outra posição. A fachada é uma fachada antiga, velha, tal. Ele mudar a fachada, tal. Eu gosto sempre, eu gosto de... Apesar que o entrevistado hoje é o Gabriel, mas eu vou te contar uma história bem rapidinho, Gabriel. E para você que está aí. Quando eu tinha um consultório pequeno, né? Um consultório que eu trabalhava sozinho, antes de ter a nossa clínica e tal. E depois que eu abri a clínica, logo na primeira semana, que a gente mudou a fachada, melhorou, pintou, ficou totalmente diferente do que era. Aí uma mulher chegou para mim, não sei se você lembra dessa história, Gabriel, ela chegou para mim e falou assim, nossa, aqui tinha dentista aqui. Eu falei para ela que sim, faz 26 anos, 27 anos que tem dentista nesse local. Ela virou para mim e falou, não, eu nunca vi aqui. Aí eu disse para ela assim, então você não mora aqui nessa cidade, você mora em outra cidade. Ela falou, não, eu passo aqui todo dia. Aquilo para mim foi chocante, que eu lembro até hoje. Isso faz praticamente 10 anos que aconteceu e eu lembro até hoje que me chocou isso. Porque eu estava numa posição que achava que estava bem e, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa que não era visto nem por aquela pessoa que passava na rua. Eu tinha meus clientes e tal, mas eu não estava me posicionando. Ou seja, eu gostaria até de passar essa palavra, o posicionamento. Agora vamos falar sobre posicionamento profissional. O quanto é importante o posicionamento profissional hoje para o dentista,
para o médico, para o fisioterapeuta, enfim, para qualquer um, vamos especificamente da área da saída, posicionamento. Eu dei um exemplo meu, né? Quando eu me posicionei com a fachada, com uma pegada diferente, com um atendimento diferente, eu mudei, eu repaginei a nossa clínica, que era pequenininha, mas aí ela virou outra clínica e eu tive isso da mulher falando. Como seria isso aí? Hoje sem o marketing, sem o posicionamento, você não vende. Porque você precisa de gente, né? Aconteceu muito depois da pandemia, muitas pessoas acordaram. Eu fui um deles. Que acordou depois da pandemia, falou, cara, eu preciso movimentar. Aí entrou o marketing digital da vida. E eu entendi esse ponto do posicionamento. Então, o que eu achava antigamente ali? Que as pessoas vinham e tinha que fazer um anúnciozinho ali, coisa, sabe aquela impulsionarzinho, botãozinho no Instagram, postzinho comum e boa. A gente foi entendendo que o buraco é mais embaixo, porque as pessoas acordaram. Quando eu falo que acordou, elas estão entendendo que você precisa se especializar em marketing, não somente em vendas, né? Mas em marketing pra você poder atrair gente. Porque, bom, qual que é o primeiro caminho da escala? Aprender a vender, beleza. Só que também você precisa, para vender, você precisa de gente. E para ter gente, você tem que ter um posicionamento. Então, esse posicionamento é onde? Eu gosto de pensar como se fosse uma vitrine digital. Vamos falar assim, é um consultório digital. Clínica digital. Você tem a clínica física, não tem? Tem a tua clínica no online. Só que a tua clínica no online, como que funciona para as pessoas verem ela? As vitrines aonde? Instagram. Vitrine, Facebook, a página de Facebook. Ah, Gabriel, não usa quase hoje. Você pode não usar quase hoje. Mas aquelas pessoas idosas, aquele público que geralmente tem pai de 50 anos, por exemplo, eles usam tudo o Facebook, 40, 50 anos. Tem TikTok hoje em dia. Então essa é a tua vitrine. Google, as IAs, que é um assunto para um outro momento aí, que também tem uma maneira de você fazer pesquisa para ela te mostrar, inclusive, para mais do que outro profissional. Enfim, tem várias maneiras para você conseguir se posicionar na internet para que o paciente, quando olha para você, fala assim, caramba, tem uma foto aqui de um caso clínico, olha que legal esse anos depois, olha esse depoimento. E para que serve a vitrine? Apenas para poder mostrar a fachada? Não. Ela serve para conscientizar o teu cliente, que aí vem o posicionamento. Conscientizar do quê? Que você é bom no que você faz, que outras pessoas confiaram em você e que ela pode confiar também. E aí, para ela ter um ambiente acolhedor profissional, fala assim, caramba, deixa eu ver como é que funciona. Então, é como se você fosse... O que você está fazendo? O que a vitrine faz de uma loja comum num calçadão? Ela não está vendendo a imagem dela para as pessoas entrarem e comprar um produto? Chamando atenção, né? Tá chamando a atenção. Vitrine e tal. Então, bom, a moeda de hoje é a atenção. Quem domina a atenção, domina o posicionamento, domina o marketing, domina o teu concorrente. Então, quando você tem um consultório bem posicionado, uma clínica bem posicionada, e chama a atenção, fala, caramba, chamou a atenção, e faz ela querer entrar na tua loja, clicar para entrar no teu WhatsApp, mandar mensagem para tua secretária, por exemplo, cumpriu a função dela. E aí, qual que é a função do online, do posicionamento? É que a pessoa dê um próximo passo. Sempre assim no marketing, tá? Em vendas. Porque vendas envolve tudo, né? Marketing, vendas, envolve tudo. O que vai vender? O que o Google tá vendendo? Um posicionamento para a pessoa falar assim, caramba, esse lugar é melhor que o outro. Por quê? Tem as avaliações do Google. Você vai pedir para as pessoas comentarem lá se você é bom ou não. Tem as fotos da fachada, tem fotos de como é que funciona a clínica, tem descrição legal, tem Instagram, tudo bonitinho, a ficha todo o Google lá. O que você está vendendo ali? Que você é bem posicionado. Então, fala, pô, eles são profissionais, gostei de ver. Vou clicar para saber mais. E vão no WhatsApp. Cumpriu o teu papel. Mesma coisa no Instagram, só que muda a mídia, né? Muda o formato de comunicação. Cumpriu para onde? Para ir no setor de pré-vendas, que é da secretária, que a gente chama de CRC, né? Que é a SDR. Eu acho assim que tudo o que você está falando, para muita gente, pode ser algo que esteja muito longe, muito distante. Né? Ah, eu vou ter que ter um consultório moderno tal. Mas é igual a gente ter um carro. A gente quer comprar um carro velho ou quer comprar um carro mais novo? Né? Todo mundo quer comprar um carro mais novo. Você quer mudar, você quer ser... E se a gente não fizer isso também na nossa vida profissional, além dos cursos, especialização, pós-graduação, se a gente não se posicionar
principalmente entender o paciente, que é o que você está falando agora, você fazer essa conexão com o paciente, vai ficar muito difícil o pessoal continuar tendo renda. Renda, que eu quero dizer, é uma renda boa, no sentido de ele pagar as contas, viajar, comprar seu carro, casamento, tal. Porque senão ele vai começar a culpar. Porque é mais fácil você culpar. Eu já vi muita gente na internet culpando. É porque essas clínicas são não sei o quê, é isso, é aquilo. É mais fácil do que você parar, e aí entra a questão da humildade. E aí, vamos voltar um pouco, Gabriel. Toda vez eu vou voltar um pouquinho com o Gabriel lá. Gabriel, você se sentia humilde a ponto de ver quem que te inspirou para você? Porque a gente precisa ser humilde para ter a questão da inspiração, né? Tal. Lógico que eu estava ali junto com você e tal, mas outras pessoas vendo você, um jovem de 30 anos, que há 8 anos atrás era um menino tímido, não conseguia vender, não tinha muito uma visão, como qualquer um outro que sai da faculdade. Aí, de repente, com esse processo de método, de ver, de querer, de estudar, de se dedicar, você hoje passa a ser um profissional. De cada 10 clientes, você consegue fechar com 8, ou seja, nós estamos falando de 80%. É algo muito forte. Aí, o que acontece? A pessoa veja e fala assim, não, mas isso não é para mim. Isso não é para mim, não é pro... Isso é pro Gabriel. Isso é para uma clínica grande. Eu acho assim que é para todos uma situação dessa. É para todo mundo que deseja subir um degrau. Né? Deseja subir um degrau. Eu posso dar o meu depoimento falando assim que eu não acreditava muito, porque veja bem, um profissional. Hoje eu sou um profissional com 35 anos. Não acreditava muito que você tinha que ter tudo isso que o Gabriel falou. Claro que eu sabia vender, mas sabia vender por instinto. E não é todo mundo que às vezes tem um instinto de venda. Não, não é. Aí o que precisa? Método. E eu sempre gosto de falar isso. E o Gabriel, ele é mentor, né? Faz a parte da mentoria, tem a empresa, né? A Scale, né? Ela está aqui, ó, Clínica Scale, ó lá, tá vendo? E eles tem um método que eles desenvolveram e dão mentoria e tal. Então eu gosto de dizer assim, que se hoje, a primeira coisa que eu tivesse que fazer, isso é um depoimento pessoal meu, se o Roberto tivesse voltar 35 anos atrás, saísse da faculdade hoje, eu não iria fazer uma especialização ou um curso de pós-graduação ou aperfeiçoamento. O que o Roberto iria fazer? Uma mentoria. Uma mentoria. Por que uma mentoria? Com alguém que já sabe, que já soube passar, né? Que já passou por um caminho e vai dizer para ele, ó, vem para cá, vai para lá. Então, muitas vezes, você que está me ouvindo, esse depoimento, essa questão aí, de nós sofrermos, como eu sofri na minha profissão, porque não tinha um Gabriel como mentor, alguém que pudesse falar para mim, olha, do jeito que você está fazendo, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, tal. Agora, tem muitas pessoas que veem nisso uma situação magina, e querem só ganhar dinheiro, tal. Vejo muito isso na internet. Mas o meu depoimento era, se eu tivesse um mentor, uma clínica, um curso como esse, que eu pudesse me desenvolver na questão de entender as pessoas, se conectar com as pessoas, marketing, a minha vida teria sido muito diferente. Muito diferente. Então, esse é um depoimento pessoal meu, dizendo que vocês estão de parabéns, principalmente você que tem 30 anos, em 8 anos conseguiu se desenvolver maravilhosamente bem. Sabe, não é pelo fato de eu os conheço todos os dias, eu vejo seus pacientes que muitos vão para mim. E eles te elogiam mesmo. Elogiam por quê? Porque você simplesmente fez uma coisa que nós falamos aqui. Fez com que o paciente entendesse o que ele precisa. Isso é fácil? Não é fácil. Entendeu? Mas é treino. Aí minha pergunta, é treino? É treino. Assim, hoje as pessoas acham que venda é ter dom.
É o que você Isso, falou. é dom. Ah, É eu tenho dom. dom. Não, eu não tenho. Ah, boa, eu não tenho esse dom, Gabriel. Nossa, eu não sei vender. Vamos lá, eu não sei vender. O cara vai chegar para você agora. Vamos imaginar que quem tá vendo a gente ali agora fala assim: meu, esse negócio não é para mim. Eu não tenho esse dom. E aí? Vamos lá, até empresários falam muito, chegam lá, mas pô, como que eu vou saber se o meu dentista ele consegue, né? Se ele é bom de venda ou não é? Primeiro, venda não é dom. Nunca foi, porque se fosse por dom, que nem a gente viu lá ali atrás, eu era alguém tímido. Venda, ele é a primeira coisa, resiliência, é aprender a tomar não. Venda é muito sobre mais nãos do que sim, muitas vezes. Ah, mas você converte 8 em cada 10. Beleza, eu aprendi a tomar menos nãos. Mas isso o que acontece? Além de ser resiliência, que é de tomar não, é ser persistente. Você precisa ser contínuo, a entender que precisa de aprendizado. E você fala, bom, ser contínuo pra quê? Pra aprender técnica. Então alguém tímido, com técnica, vende muito mais que alguém com dom, sem técnica. Olha aí só, hein? Você vê? Alguém Alguém tímido com técnica, vende mais que alguém sem dom. Aliás, com dom, sem técnica. sem técnica. Por isso Aquela que... pessoa com lábia e tudo mais, você vê que é a pessoa comunicativa, influente total. Mas isso não é ser, tipo assim, a pessoa pode falar, ah, mas isso é ser malandro, você quer enganar ou tal, alguma coisa. De repente pode ouvir alguma coisa assim de alguém que tá aí, talvez frustrado, vamos chamar assim, né? Que não entendeu o que é método, ele tá naquela fase ainda, vamos chamar a fase de frustração, e vem falar, não, mas eu não sou malandro. E nós já falamos muito aqui, né, sobre isso, a questão de venda. É você ser honesto com aquilo que você está oferecendo. Porque Exato. uma coisa é você mostrar e vender, não importa o valor. Se você quer cobrar um dente 20 mil e a pessoa pagar, tá tudo certo. Sim. Correto? Não quer dizer que o valor. Nós estamos falando que a pessoa entendeu o posicionamento dela, e ela entendeu e engajou com ela. E engraçado, modo de dizer, né? Que essas pessoas que pagam mais caro, que entendem, elas vão trazer mais gente. E dão mais resultado também, né? Geralmente. Você entendeu? E, por exemplo, você já ganhou presente? Já ganhei. O que essas pessoas falam pra você? Elas agradecem. Agradecem, falam que. Praticamente agradece muito e é muito pela reciprocidade. O paciente, ele. Já ganhei pão, limão, laranja, porque são pessoas humildes que vão muitas vezes ali. Mas não humilde que não pode pagar alto, mas humilde de coração mesmo. Sim, sim. E a gente já recebeu presente. E aí você fala, poxa vida, isso é tão gratificante, né? Mas por que você Aí você acha? fala- Por que você acha que ela lembrou de você? Ela poderia não. Ela falou, Muitas pessoas falam, eles agradecem porque eles já têm muitos traumas. É interessante falar pra todo mundo que tá vendo, ouvindo aqui e vendo, né? Que aí você fala, poxa, eu vender o meu paciente, empurrar um tratamento, será que é legal, né? Que nem você falou fazer isso. Não somente é legal, como tem pessoas que ficam 10 anos da vida dela procrastinando a ação de mudança de vida, mudança de autoestima, né? Transformação de poder comer melhor, de comer um churrasco, conseguir se satisfazer através da autoestima melhor, através do sorriso. E ela tá bloqueada num nível que ela já passou por várias profissionais e ninguém conseguiu fechar nada com ela. Aí você, que é treinado, que sabe vender, que tem método. que tem método. E vender é o quê? É comunicar, fazer ele entender e comprar a ideia de que ele precisa mudar. E você é a mudança para ele, você é o meio para a mudança que ele quer. Você não é a ponta final, você é o meio. E você vai lá e mostra, ele compra de você. Quer dizer, o que aconteceu aqui? Você desbloqueou tanta coisa ruim na vida da pessoa, tanto problema de autoestima, tanto problema de bloqueio emocional. E quando a pessoa ela se sente tão feliz de ter conquistado aquilo, porque ela falou, caramba, eu tô lutando faz 10 anos com isso aqui pra poder fazer isso e você conseguiu convencer eu a fechar. E ela vai lá, termina um tratamento e a outra pessoa vem maquiada pra clínica, o marido vem junto agora pra clínica, né? Tem essa daí também. Você fala, poxa, que não é uma missão também? Não é... Vender é um ato de amor. É um ato de amor, é a verdade. Se você não vende pra pessoa, você tá falando assim, eu não ligo pra você. Fala assim, ó, chegou a pessoa, vendeu, você não vai querer ligar, tentar vender pra ela, você tá claramente dizendo, eu não ligo pra você, tá bom? Se você quiser ir pra outro dentista, problema é teu. Você tá demonstrando que você não é humano, muitas vezes. Ah, Gabriel, mas peraí, você tá falando com todo mundo? Não.
Não tô falando com todo mundo. Tô falando que isso acontece com algumas pessoas. E aí você fala, poxa, mas eu não quero, tá? Se você não quer, meu amigo, tá tudo bem. Você vai um dia entrar no mercado que vai fazer isso aqui, ó. Vai pra baixo. Agora nós estamos falando sobre mudança de pessoas, mudança de vida de pessoas. Por que é um ato de amor? Poxa, você pegar, que nem você falou, ganhar um presente, só de você ganhar essa recompensa, você já sente muito gratificante. Vale muito mais que um tratamento, muitas vezes. Você ganhar esse carinho, né? Então, assim, a pessoa sai transformada dali. E não somente pela boca, né? Mas o que a boca faz. Que ela conseguir tirar foto. Quantas vezes a gente não ouve algum paciente falar assim, olha, eu vou lá no churrasco com a minha família e não consigo tirar a foto. E agora tá tirando foto, tá comendo na frente de todo mundo. Você acha que não é gratificante? Isso porque ela passou por um processo de desbloqueio. Que você falou assim, não, vem cá, deixa que a gente te ajuda. E você fez ela comprar, porque é uma coisa boa, né? Estamos falando de eticamente aqui também, tá? Não é bom? Muito bom, né? Eu lembro desses tempos, você lembra de uma paciente que uma vez ela estava lá e levou o marido, e o marido não quis pagar, tipo, gastou caro. Tem umas técnicas. Deixa eu falar um negócio aqui. Tem umas técnicas que a gente aprende. Pegar isso aqui pra corte. Essa história é isso. Isso aqui é pra corte. Vamos lá. Pra corte. Bom, já vai passando um tempo aqui no podcast, a gente vai soltando, né? Mas eu quero que você conte também, viu? Porque eu aprendi com você, inclusive, primeiro. Depois eu vi outras pessoas fazendo. Pra quem não sabe, o meu pai, ele que tá aqui falando, até cortar meu pai de novo pra poder fazer um corte aqui, ó. Ele pode voltar. O que acontece? Antigamente, uma das inspirações e de querer aprender mais vendas foi com você. Já te falei isso várias vezes. Só que pra quem tá vendo imagina aquele paciente que você fala, você saiu da tua venda, que nem a gente falou agora, frustrado porque não conseguiu vender 16, acho que era 16 mil na época, 16, 20 mil, não lembro quanto que era. E você fala, poxa vida, cara, que droga. E aí fala, não, pera um pouquinho só. Vamos voltar aqui, vamos conversar. E ele entra na sala, era acho que de Lucélia, se eu não me engano. Eu não lembro a cidade. E ele veio lá, entrou, sentou, deu 15 minutos de conversa ali, saiu com o dinheiro que era 16 mil fechado na hora, 20 mil, não lembro quanto foi. Você que foi um valor de 20, acho que foi em média de 20 mil. Aí eu fiquei pensando assim, cara, como que alguém consegue fechar 20 mil na hora sem ter conhecido a pessoa? Do zero. Em quantos minutos? Era em torno de uns 20 minutos, 20 a 30 no máximo, acho que era isso. Em 20 minutos. Eu falava, meu senhor amado. Mas deixa eu só entender, o pessoal para ficar claro. Isso foi um start. Mas passou primeiro com você, foi isso ou não? Passou comigo primeiro. Aí você não conseguiu. Não consegui. Você ficou quantos minutos com ele? Tentei ali uns 40 minutos. Tá, e depois aí eu não quis, ele não quis, tentou várias vezes, e aí chegou uma hora que eu lembro que era uma sala que tinha uma sala de endo do lado, uma divisão de porta de vidro, era onde era o CAD/CAM, sabe? Sim. E ali era dividido, né? Tem uma salinha pequenininha. Tinha uma sala pequena. Era nessa sala aí. Aí você ouviu, você entrou, bateu na porta, ouviu e entrou. E qual foi a mágica que eu fiz? Caramba, eu não lembro ao certo do argumento na época, mas fechou. Aí eu fiquei pensando assim, caramba. E tinha até um outro orçamentista na hora que eu queria competir mentalmente. Nem sabia que eu tava competindo com ele, né? Eu falava, caramba, cara, que é isso? Aí eu comecei a entender que existe um mundo aí de tentar, porque eu queria muito superar. Eu também falei, poxa, eu não posso depender, eu quero fazer a mesma coisa. Aí eu fui atrás de livro. Porque assim, pra quem não sabe, a gente atendia numa clínica de quantos? 60 metros quadrados? 60 metros. 60 metros quadrados, a gente tinha 4 cadeiras? 4 cadeiras. 4 cadeiras, não tinha sala de negociação. Aí você fala, Gabriel, como é que foi a história, né? Mas história. Eu posso contar. Pode contar. Pode contar, então eu vou contar para vocês. Gente, a clínica era tão pequena, imagina, 60 metros quadrados, você tá dando risada, né, Guilherme, aí, né? 60 metros quadrados, cara, e não tinha lugar. E o Gabriel começou a trabalhar, e nos orçamentos era assim, quando a gente saía de um consultório, ele entrava com a pessoa que ia fazer a avaliação. Não tinha sala, né? Não tinha sala. Aí ele saía, voltava e ficava no balcão, e a mulher dele, né, no balcão tinha uma secretária, que era a mulher dele ali, né, e fazia o quê? A negociação no balcão.
quantas vezes isso. Então, assim, você pode falar, você está falando isso, ou o Gabriel está falando isso, que hoje vocês estão no patamar X ou Y e tal. Não, cara, a gente começou assim, o Gabriel começou, não tinha nem cadeira para fazer avaliação e nem mesa, nada, não tinha absolutamente nada. Então, o que acontece? Para lá, para cá, e foi crescendo. Sabe, hoje o faturamento da clínica talvez aí é 4 vezes, 3 vezes mais do que antigamente, né? Do que era, né, antigamente. Mas por quê? Porque teve alguém que olhou e falou assim, pô, eu quero isso. Então, que esse insight, já caminhando já para o final, que eu vejo no Gabriel uma pessoa que era tímido, tinha medo, e aí começou a ver a gente crescendo e poderia ter um crescimento muito grande na venda, em termos de faturamento, em termos de pagar as contas dele, os sonhos dele, e ele conseguiu chegar aonde ele chegou, né? Hoje, fazer toda essa venda, e nós vamos falar aqui, você fala de números, né? Nós estamos falando de números do Gabriel aqui, de mais de 12 milhões de reais de venda. Não, é aqui, é 16. 16 milhões? É. Então, olha só, 16 milhões em venda. Então, nós não estamos falando aqui, né, de algo pequeno, não. E acho que a humildade é legal, humildade, mas é legal também quando a honra dá a quem tem honra. Então, quando eu falo assim que o processo que você implantou dentro da clínica, o processo que você conseguiu colocar também para quem? Para as secretárias, para as auxiliares, para a gerência, para todos que trabalham, para a própria a nossa comercial, que é o quê? Todos nós somos um time. E isso é importante. Seja uma pessoa trabalhando ou várias pessoas, seja uma clínica ou um consultório, é entender que ali dentro as pessoas vão entrar. E quando entram pessoas, nós estamos falando de sentimentos. Não é sentimento só de dor ou de colocar dente, é o sentimento de coração, que é o que o Gabriel falou, a conexão. Então é muito legal isso. E tem uma história também, que eu sempre vejo essa história daquela mulher que entrou para fazer um orçamento e ficou realmente caro, não me lembro quanto, e o marido dela estava junto, e ele não dava valor, ele não tinha muito dente na boca e tal. Você já deve ter visto isso. E aí, eu lembro que ele falou, ela virou para ele, e aí, bem, eu posso fechar? Cara, ele vira para ela e fala, não, tá muito caro, não vai fazer isso não. Eu virei instintivamente, isso foi instintivo. Eu virei para ela assim, e para ele, né, e disse assim, você fala isso porque não é a sua boca, né? Não é você que tá sem comer, né? Não é você que não tá dando risada, né? Ela olhou para mim assim, olhou para ele assim e falou assim, eu vou fazer assim. Pode vir fazer, me dá o cartão e que eu vou fazer assim. Eu não sabia onde enfiar a cara naquela hora, porque foi instintivo, né? Foi uma coisa instintiva. E depois ela foi tão legal que ela agradeceu tanto a gente, porque mudou todo o sorriso dela, reabilitou toda a boca dela e tal. Então eu acho que essa questão que o Gabriel colocou, né, de vendas, é muito mais que isso. Vendas é realmente um ato de amor, é você mudar a vida da pessoa naquilo que ela mais precisa, tá bom? Agora vamos um pouquinho de uma coisa assim, por que as pessoas, Gabriel, na tua opinião, se sabotam tanto? O profissional, sabotagem, tipo assim, eu não posso, não consigo, isso não é para mim... A gente fala um pouquinho lá na frente sobre isso. Porque assim, por exemplo, tem situações que falam assim, eu tenho que ser empregado, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, nunca vou sair disso, tal. Tem uma forma de quem está nos ouvindo dizer assim, amanhã eu vou começar a mudar a minha vida. Porque o que eu escutei hoje no Pode Contar, essas histórias que inspiram e se inspiram a gente, tipo, é uma virada de chave. Como que nós vamos falar para essa pessoa que está assistindo ali, amanhã, a partir de hoje que você está vendo isso, amanhã você pode ter uma virada de chave. Vamos lá, caminhando já para o final, mas eu gostaria que você desse o que você pensa sobre a virada de chave para alguém que está numa situação que, cara, eu preciso de alguma coisa. Quem é essa pessoa? Um profissional odontológico, um médico, eu acho que é meio geral, né? Que situação que ele está? Ele está na situação que ele abriu um consultório ou se formou, não tem condições de abrir um consultório. Talvez ele está numa clínica que às vezes paga mal, é mal remunerado, de repente, não é legal aquilo que eles estão fazendo. E tem muita, infelizmente, não dá para generalizar todas as clínicas, tá? Eu já vejo gente que já gosta de jogar tudo no mesmo balaio, não é bem por aí. E aí?
que essa pessoa que se recém-informado, ela vai fazer a partir de hoje? Pode contar a virada de chave dela. Vem alguma coisa assim para você? Falar, a partir de hoje você tem que fazer isso. Vamos lá. Olha, é muito subjetivo, né? Muito difícil. Muito subjetivo, difícil. Inclusive. Eu vejo assim, ó. Primeira coisa pra você querer mudar, você já tá de parabéns de querer mudar. Você já tá muito diferente de outras da manada. Só de escutar até agora, né? Inclusive é verdade. Tipo, é porque você tá interessado. Porque assim, claro que dá pra se aprofundar mais. Não quer dizer que é algo complexo. Aprofundar não significa ser complexo. É só você querer aprofundar. Mas eu vejo o fato de querer. Já é o primeiro ponto de partida. Porque tem muita gente que fica na inércia. Não quero. Ou nem tá nem aí. Querer é poder? De fato, sim. De fato, sim. Aí você fala, bom, o que eu preciso correr agora? Primeiro, eu vejo até um mentorado meu, ele falou assim, Gabriel, eu não sei quanto que eu, né, o que eu tenho que fazer e tal. O que eu falei assim? Falei, irmão, começa primeiro o seguinte. Existe um conceito dos 5 porquês. Quais são os 5? Eu falo pros mentorados fazer muito isso, eu já fiz isso, inclusive. E eu já conquistei, acho que 3 desses itens já. Que é assim, por que você faz o que você faz? Como assim? Quer dizer que você vai, por que eu faço odontologia? Não. É por que você trabalha? Trabalha pra qual motivo? E listar. Porque se você listar e falar assim, bom, eu quero comprar minha casa. Um exemplo, tá? Pode ser material, pode ser emocional, pode ser qualquer área. Comprar minha casa, número 1. Quero um carro, número 2. Quero estar bem com a minha família, número 3. 4 e 5. Primeiro ponto é você estabelecer 5 porquês. Escreve num papel. Vai ser rápido fazer isso? Não vai ser rápido. Às vezes vai levar um tempo, inclusive. Às vezes uma semana, talvez um dia, talvez uma hora. 10 minutos você faz. Ou talvez em uma semana. Feito isso, você vai entender uma coisa que é, poxa, pra onde eu vou caminhar? É pra cá. Então, se é pra cá, o que eu tenho que fazer aqui pra conseguir isso? Você já vai ter uma meta. Então, aí começa a meta. Bom, eu preciso ganhar... Em quanto tempo eu consigo comprar isso? Em quanto tempo eu consigo fazer isso? Você vai conseguir traçar coisas. Um exemplo aqui é da casa. Vamos falar da casa, ou um carro, não sei. Meu consultório tá lucrando hoje 10 mil reais, por exemplo. Que nem o mentorado meu falou assim, Gabriel, quanto que eu falei? Irmão, quanto você precisa investir? Quando você comprar suas coisas, quanto você tem que... uns 25 mil. Então agora, vamos fazer uma engenharia reversa? Se eu preciso de 25 mil de lucro no bolso, né? Vamos falar assim, no bolso, porque faturamento é uma coisa. Lucro é outra. No bolso, 25 mil. Então, ok, isso aqui vai te trazer clareza, paz, tal coisa. Falando de dinheiro agora, né? Vamos falar sobre isso. Mudança de vida. Porque dinheiro traz isso, querendo ou não. Bom, eu preciso vender tanto. Eu preciso de tantos pacientes. Eu preciso de tantas coisas. A gente faz um dimensionamento comercial muitas vezes. Vou falar de uma maneira mais simples, na verdade. A gente faz todo um planejamento para conseguir chegar nesses 25 mil. Aí você fala, poxa, então é isso? Aí com esses 25 mil você vai alcançar o seu objetivo. Fala, pô, então qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Método. Ter um método. Ter o seu extintor. Ter o extintor. Eu podia falar aqui de pilares. Se aprofundar mais no assunto. Mas o mais importante, e é por isso que eu te fiz essa pergunta, porque na minha época, você imagina, né? Na minha época, há 35 anos atrás, eu formado, não tinha internet, não tinha nada. Tinha o quê? Um folheto que você não podia também nem dar folheto. Então você tinha um cartãozinho para entregar. O que eu fazia, cara? Eu ia no mercado, ou até a Cláudia me ajudava para distribuir o quê? Um cartão. E eu me apresentava. Olá, tudo bem? Então o cartão, eu sou o Dr. Roberto, tal, papapá. Olha, se precisar de mim, tá aqui e tal. Como mudou as coisas, hein? Isso, mas andava. E aí a gente andava de branco. Para identificação. Então as pessoas viam que a gente era um profissional da área da saúde, ou um médico ou um dentista. Hoje dentista nem quase anda de branco. Quase anda de branco. Né? Mas olha aqui como mudou as coisas. Então, te entregar cartão, conversar com as pessoas. Hoje a gente fazia a conexão com as pessoas um a um. E depois, aí sim, as pessoas indicavam outras pessoas. Mas esse ato de dar o cartãozinho, falar para as pessoas, né? Às vezes ligava para as pessoas, olha, como é que você tá, né? Você tá bem? Como é que tá o fulano? Como é que tá o Beltrano? Para ele lembrar de você. Tinha que usar telefone para ligar e falar e tal. Nem tinha celular naquela época. Olha que coisa louca.
fazendo essa analogia que eu fiz, né? Mostrando para você o que mudou, lógico que mudou, mas vamos dizer o que eu fazia para hoje, para o pessoal falar assim, olha só como mudou as coisas. Você vê, né? A panfletagem digital hoje em dia, né? Você fazia panfleto, não podia nem panfletar. Nem panfleto, não. Nossa, mas hoje, por exemplo, os anúncios, você alcança hoje com R$100 quase a cidade toda. 100, R$200, por exemplo. Olha a diferença, né? Gente, R$100 é muito pouco. E outra, muito você alcançar uma cidade toda e tal. E aquela é uma questão, assim, de realmente, né, buscar um método. Então, a gente está insistindo muito, falando sobre método e tal. É o quê? Talvez, vamos dizer assim, o segredo. Eu posso dizer que o segredo. Agora, eu vou um pouquinho mais adiante. É uma nova odontologia hoje, Gabriel? Nova odontologia. A nova odontologia hoje ela não hoje a clínica que não se acoplar, entrar no novo mercado, que é essa nova odontologia, ela vai sentir aquele famoso faturamento caindo, alguns em queda livre, falta de previsibilidade em vendas, pacientes que vão na clínica, só procuram um preço e não conseguem fechar na hora. Além disso, começa a alta dependência do dono para operações e processos e tudo mais. A pessoa começa a sofrer um processo ali dessa nova odontologia, no caso, no mercado que está atual, e se ela não acoplar isso aqui, ela vai viver isso aqui. Estresse, né? Enfim, faturamento oscilando, efeito montanha-russa, e alguns em até queda livre, né? Faturamento. Então, tem solução para isso? Tem, que é um método. Que é o método que a gente chama de sistema de gestão integrado. Então, a gente se baseia em quê? Para quê? Que a gente faz isso? Para aumentar a conversão e a interação de cada pessoa, por exemplo. Que a gente possa conseguir aumentar nosso faturamento, nosso lucro com ofertas melhores através de quê? De um comercial capacitado. Além disso, processo de gestão, que evita retrabalho, evita você perder lucro, porque não adianta que você faturar 500 mil e gastar 510. Melhor você faturar 100 mil gastando 30, 40, exemplo, né, aqui. Então, assim, a pessoa que fica de fora dessa nova odontologia, ela tende muito a sofrer o que o mercado já está sofrendo. Que é o quê? Essa oscilação, depender de cenários governo, né, muitas vezes, fica, nossa, o que eu faço agora? Cara, se você for depender disso, você se perde. Agora, qual estratégia que eu tenho que fazer? Isso, inclusive, conversei quinta-feira. Qual a estratégia que eu tenho que fazer apesar disso? Então, a nova odontologia, que ela tá aí, é para você hoje, você tem que ter 4 pilares aí para funcionar isso. Que é você ter um sistema de captação contínua, que é o que a gente falou do marketing, que a gente falou de trazer método de trazer gente para a clínica, vender. É só marketing? Não, você tem que vender. Porque se trazer pessoas para a clínica e não conseguir vender, não adianta nada. Então a nova odontologia, ela fala isso. Então tem que continuamente trazer gente, tem que continuamente vender para essas pessoas. Eu tenho que agora gerir essas pessoas. Não somente as pessoas, né? Mas o lucro. Ué, tem que na última linha lá tem que sobrar alguma coisa. E aí depois a gente tem que ver, pô, como que eu vou escalar isso tudo para poder a roda gerar. Então a nova odontologia, ela se baseia num método. E quem não tem método fica perdido. E quem fica perdido fica ansioso. Começa a achar que a odontologia não serve mais para ela. E aí começa o efeito dominó, né? Só que ao contrário. Porque dominó é errado. Então, de fato, a nova odontologia, ela é muito boa. Falando de coisa ruim, né? Mas ela é muito boa. Por quê? A boiada dos dentistas estão indo para onde? Não estão ligando, que é o que você falou. Eles não estão ligando. Eles estão indo para... Vou ser o dentista, formei. Vou fazer o que agora? Vou atender. E aí começa a ver que o jogo não é esse. Agora, tem pessoas que eu já mentorei, que tem seus 40 e poucos anos já, mais de 20 anos de formado, falou assim, Gabriel, é assim que funciona? É assim que funciona. Aí ele mandou mensagem pra mim de Porto de Galinhas depois, falando assim, não tô participando de algumas mentorias aí porque eu tô viajando. Coisa que ele não fazia antes com a família dele. Porque ele agora entendeu e falou assim, então é isso. A nova odontologia, ela permite o quê? Que você trabalhe mais inteligente. E aí vem um método nosso que a gente aprendeu muito, né? Que é o TD. O que é o método TD? É isso aí, ó. Presta bem atenção no método TD, hein? Entendeu? Ô, Guilherme, eu aprendi essa também, viu? Método TD, essa é boa. Método TD.
trabalho duro. Trabalho Trabalho duro. duro. Tem Cara, jeito, não não. tem jeito. Não tem mágica, Agora, não tem mágica, né? só de trabalho duro vive? É. Não. Por isso que existe método. Por isso que existe método. E aí sim, se você trabalhar duro com método, aí você tem uma curva exponencial. Sabe, Você tem uma escala, né? falar em método, é igual você tá, por exemplo, numa viagem, né? E você tá numa cidade que você não conhece, aí você vai, fica perdido. Né? Você se sente o quê? Perdido, ou seja, igual você falou, a pessoa se sente desmotivado, perdido, fracassado, mas de repente ele vai ligar o método. Qual é o método? O GPS. 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 Muitas vezes está faltando ligar o quê? Um GPS para poder se encontrar. Às vezes a pessoa está perdida. E o GPS é um método. É um método de você entender que a nova odontologia, ela passa pelo marketing, ela passa pelo digital, ela passa pelo atendimento, ela passa pelas vendas, ela passa por vários fatores que vai fazer de você o teu negócio. Só para completar, o negócio, muita gente que tem crítica, negócio e tal, é um negócio que você vai ter paz com a sua mulher. Pô. É um negócio que você vai comprar uma faculdade, vai pagar uma faculdade para o seu filho. É um negócio que você vai ter um carro legal. É uma viagem bacana que você quer fazer, entendeu? É gerir o negócio que você falou agora. É um gerir. Essa é, na minha concepção, de 35 anos de formado, a nova odontologia. É você trabalhar menos, ganhar mais. Agora, a palavra, a pergunta que não quer calar. Vamos falar, né? Vamos lá, põe a música. Tô brincando. Ó, o futuro da odontologia, Gabriel. Muita gente fala, cara, a odontologia não tem futuro. Olha aí, são 340 mil, mais de quase 400 mil dentistas, faculdade abrindo para tudo quanto é lado. E aí a gente vê nas redes sociais muito barulho disso. Na tua opinião, eu quero depois dar a minha opinião, se você permitir. Na tua opinião, para que rumo vai a odontologia? A odontologia... O futuro da odontologia não é para amadores. Quem é amador vai ficar de fora. E vai uma galera embora aí. E vai o amor junto? Vai o amor junto. Vai o amor junto, vai falar... Vai a missão junto? Vai missão, vai pra outra profissão, vai pra tudo quanto é lugar. Conhece alguém que fez isso já? Olha, conheceu, acredito que sim. É que eu não posso falar também. aqui Não, muito. nós não vamos falar muito, mas eu conheço então, sim, também. eu conheço, sim. Conheço também. E aí... E você também deve conhecer de gente que desistiu da profissão. Quem hoje... E aí que vem um grande ponto. As pessoas estão inteligentes nas compras também. Então, ninguém mais aceita qualquer coisa. Antigamente, o que acontece? O profissional tinha uma demanda grande para pouca oferta. Não tinha tanto dentista. Sim. Na minha época, eu peguei um pouco isso. Hoje, se você for, que nem você falou agora, vai crescer cada vez mais, vai ter mais dentista, mais pessoas no mercado. E se você não tiver um diferencial, se você não tem um modelo de negócio que seja sustentável, que tenha um modelo de venda, de escala, de previsibilidade, você vai o quê? Ser apagado. E aí que vem aquele acompanhamento de escada, né? Então, sim, o mercado sempre está em evolução. Sempre vai estar. Se você está com ele evoluindo, você vai se manter sempre com ele, evoluindo com o mercado. Agora, se você parar, que é o que a maioria faz, eles vão até um certo ponto. Estaciona. O mercado está crescendo e ele está lá paradinho. A distância vai cada vez ficar maior. Aí quando acorda, já está lá embaixo. Endividado, falando, meu Deus do céu, preciso ir atrás de alguma coisa. Tem como resolver isso no futuro? Com muitas dores. Aí você tem aquela pílula, né? São 2 pílulas. Primeira é você resolver, bom, eu tô hoje numa situação, estou bem financeiramente, preciso de um método para melhorar, para vender melhor, para trazer para o meu orçamentista, vender mais se você não for um dentista, vai ter um dentista, por exemplo. Vou investir por isso? Vou investir por isso. Mas você hoje tem caixa ainda para isso, com um pouco de luta, mas ainda tem. Ou você vai deixar para depois, e já vi muito isso aqui, quer deixar lá para um futuro, que eu consigo bater no peito, né? Não, eu consigo, eu sou bom. E chega lá na frente, o molho ficou mais caro que a carne, mas ele vai ter que pagar alguma coisa, e aí vira o efeito dominó. Então, assim, é sobre isso. Então, a odontologia ainda é uma profissão que você
diz boa profissão? Olha, Por que o que eu estou retorno de perguntando investimento. isso? Até porque tem muita gente que fala assim, poxa, meu filho queria fazer odontologia, ou minha filha tá estudando odontologia. Sim. Que futuro que ela vai ter? Que futuro? Que tá todo mundo falando, que muita gente, isso, aquilo. Então, assim, Você quer ver uma coisa boa? isso, isso é importante. tem um Porque mentorado você é meu. jovem, olha, ele é uma pessoa jovem, 30 anos. E eu acho que a gente tem que escutar o jovem. Porque pessoas como eu, já experiente, é diferente. Mas o jovem, Você já nós viu, estamos ó. aqui no Pode Contar, Gabriel. Você já viu pessoa, dentista, que é recém-formado e tá faturando muito mais, lucrando, pondo mais dinheiro no bolso que pessoas de 20 anos de profissão? Eu imagino. Tem, mas tem. Com 2 anos de formado, colocando 30, 40 mil no mês. E eu mentorei um cara desse, do Rio de Janeiro, inclusive. Você fala, caramba, por que isso daí? Porque ele está evoluindo. E ele entendeu que a odontologia hoje atual é diferente. E o que acontece com as pessoas mais velhas? Elas esperam que as coisas aconteçam por elas. Aí você fala, beleza, o que ele fez, né? Olha só que louco a história dele, né? Ele entrou, ele tinha um faturamento de 15 mil por mês. E ele achava que o problema dele estava em marketing. Então, o problema dele em marketing, ele fala, Gabriel, isso no Instagram, conversando no Instagram. Meu problema em marketing, eu quero melhorar. E eu olhando, conversando, entendendo um pouco dos números, eu falei, o teu problema tá em venda. Nesse caso. Pode ter problema em marketing, tá? Isso aí depende de cada operação. Tem problema em gestão, enfim. Ele falou, não, preciso de gente, preciso de paciente. Conversamos, ele entrou. E aí ele começou agora a faturar 100 mil por mês. De quanto que ele De tinha? 15 mil foi para 100. De venda. Uau! Aí oscila dos seus 80 para 100 mil e fica nessa média. Agora, pô, de 15 para 100 mil. É bastante. Sozinho, dentista com uma cadeira. É bastante. Uma cadeira É clínica. bastante. E ele fez o marketing? Não fez o marketing ainda. Tá começando a fazer, começou a fazer um tempo atrás só. Ela fala, poxa vida, então, meu filho que quer fazer odontologia, ou você que é empresário, que tá vendo agora que tem dentista, poxa, o que a gente tem que fazer, né? É treinar. Mas é treinar o quê? Qual que é o grande ponto aqui? Como que a gente escala o faturamento de um negócio? São 3 pilares. Ter novos pacientes, você precisa de marketing. Segundo pilar, ticket médio, que é a transação média por paciente. Você precisa vender mais e vender melhor. E terceiro, que é o... Não vai dar tempo de a gente falar tudo isso aqui hoje, mas é o lifetime value, que é a frequência média de compra. Que é o que a gente mais hoje em dia lá na clínica a gente vive disso aí. Que é você vender de novo, Pro de mesmo novo e de cliente. novo pro mesmo cliente. E aí quem que não faz LTV é que nem... Eu tenho uma frase americana muito boa, que é como se você estivesse sentado numa pilha de dinheiro pedindo esmola para os outros. Então, assim, aí você fala, pô, tem futuro pro meu filho, pros dentistas que estão vindo aqui? Tem futuro pra odontologia? Tem para as pessoas que aprenderam aprenderam um negócio. Como gerenciar um negócio. Não somente gerenciar, mas é entender que odontologia é um negócio. Ele é um nicho de mercado. E quando entende isso aqui, já tá, assim, diferente de 90% dos dentistas. E se você já tá diferente de 90% dos dentistas, logicamente falando, você já tá bem mais à frente e vem, lógico, um lucro aí por trás. Eu acho que isso é muito, muito bom você falar isso, porque a gente escuta muito e até o familiar fica com medo, né? Fala, vou pôr meu filho na faculdade, ou então vou sair e tal. Então, o que eu vou fazer, né? Mas aí que tá, eu acho que o Gabriel trouxe uma coisa muito bacana, que eu também penso assim, sabe? É o posicionamento, a gente vem falando muito sobre posicionamento, do que você quer ser. Você quer ser um dentista que vai ficar aí sentado em cima de uma pilha de dinheiro e escasso, né? Tal, ou você quer fazer parte desse time de vencedores, né? Mas não a gente fala muito de dentista, né? Dentista Às vezes comum, não todo, né? Mas vamos falar do empresário. Porque empresário, ele fala assim, pô, tem empresário assistindo aqui. Empresário no ramo da odontologia, eles terceirizam muito a venda e deixa pro dentista também vender. Como se ele fosse o expert em vendas e que ele é obrigado a entender isso. E aí vem o que você falou, pô, ele vai sair da faculdade já sabendo vendas. Não. A gente tem que estar sempre, e vale para tudo, para todas as áreas. Sempre estar em constante treinamento. E aí vem até um acelerado que entrou, ele entrou inclusive somente porque ele tem que treinar a equipe, ele sabe disso, todos os meses, sempre. Porque quando você treina uma equipe, você já tem engajada, no caso, você consegue crescer faturamento também.
Eu acho que essa questão da nova odontologia, né? A gente chamar de nova odontologia é até um termo, mas é real, porque hoje você tem um scanner de boca, Pô. você tem hoje tomografias, você tem muita coisa rápida que você consegue fazer, os próprios implantes, muitas coisas assim modernas. Mas não adianta nada tudo isso se você ficar escondido, né? Exato. Você vai ficar escondido se você não saber como gerir uma clínica ou um seu consultório e fazer como antigamente a gente fazia, né? Distribuir seus cartãozinhos, mas de maneira hoje diferente, né? Aliás, você pode até continuar distribuindo seus cartãozinhos. E aí eu falo sempre assim, hoje a pessoa fala, nossa, eu não tenho condições. No mercado, quantas pessoas podem estar no mercado? Sei lá, 50, 70, 80 pessoas. Só para você parar e cumprimentar. Eu já fiz muito isso no meu começo da minha carreira. Cumprimentar cada um que a gente viu, dar um cartãozinho, falar, olha, se você precisar de mim. Então, você acha que se você fizer isso com 100 pessoas, quantas pessoas, teoricamente, pode ir até você, né? Sei lá, 2, 3, 1. Importa, você não tinha nenhum. O que eu quero dizer com isso? E assim a gente terminando o nosso Pode Contar, né? Não sei se você gostou até agora, eu espero que tenha gostado. E nós vamos dar a pergunta final para o Gabriel aqui. Mas antes, só para concluir, não dá para ficar parado. Não dá. Distribua os seus cartãozinhos. Mas de maneira diferente hoje tem várias maneiras. Digital, muito por melhor. exemplo. Digital, né? Muitas maneiras. Então, dá para ficar reclamando o leite derramado ou então falando que é tudo ruim, que não dá certo? Não dá. Hoje não dá. Então, Gabriel, finalizando o nosso Pode Contar, que eu acho que foi maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado de estar assistindo, porque quem pode contar histórias inspiram e você inspira muitas pessoas, seus treinamentos, né? São milhares de pessoas que já passaram pelas suas mãos e você realmente é um protótipo, não, algo que representa, né? Alguém que representa a nova odontologia. Uma odontologia que chegou. Para muitos ela é inalcançável. Eu não penso isso, mesmo eu tendo 35 anos de profissão. Por quê? Porque depende de nós. Depende de você, depende de cada um ser o melhor naquilo que você pretende ser. Se ser um dentista, um médico, um fisioterapeuta, um farmacêutico, não importa. O que importa é o que você quer ser e usar o quê? Método. Então, deixa o fracasso para lá e faz o quê? Usa o quê? Método. Deixa o fogo lá queimando? Não. Pega o extintor e apaga ele rapidamente e segue para frente. Gabriel, quero agradecer você, né? E você também que está em casa assistindo. Foi muito legal. Tem muita coisa que a gente vai poder tirar dessa conversa que o Gabriel teve e já deixar aberto, convidar você também. Nas próximas, tem muita coisa, né, para falar, né? Nossa, tem demais. Tem muita coisa para falar, né? Hoje eu senti que eu falei 1% nem isso, eu acho. Ih, já tem muita coisa. Então fica atento aí que a gente vai trazer o Gabriel no Pode Contar, o seu podcast, o podcast da virada. E aí? Manda um recado para a pessoa agora olhando naquela câmera ali, ó, que é a sua câmera. Eu com o dedinho aqui. Isso, é essa mesma aí. Como você pode ter a sua virada a partir de agora? Pode falar. Pode contar. Pode contar. Vou contar, segundo Pode Contar. Para você ter a virada na tua clínica odontológica, você precisa de método e não precisa inventar a roda. Falar do meu método? Não, você pode encontrar o teu método. Tem outras metodologias, não tem problema. Só que o grande ponto é, se você ficar parado, você vai cair. Agora, o que eu preciso? Eu preciso escalar, eu preciso ir para frente, eu preciso de energia, eu preciso confiar. E para ter confiança, você precisa conhecer. Como é que funciona. Então fica o convite para você entrar no Instagram, inclusive no nosso Instagram, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. No meu Instagram para você seguir e mandar mensagem. Falar, Gabriel, como é que eu faço hoje para sair do meu 100 mil para 200 mil? Gabriel, é só para empresários, só para variadores? Como é que funciona? Porque quando você tem um direcionamento, uma coisa que eu aprendi, que foi o que você falou.
Eu gostaria muito de ter feito mentoria de vendas, por exemplo, lá no começo. Com certeza. Coisa que eu não tive. Não tive. O que eu tive? Eu tive YouTube, eu tive livro e muita força de vontade. E só depois de um bom tempo que eu entendi que, poxa, tem isso de mentoria, cara, que legal. E aí foi que a gente começou a aprender também. Então, assim, se você. Hoje tem como você fazer tudo sozinho? Tem como você fazer tudo sozinho. Só que você pode perder saúde, pode perder tempo, pode perder dinheiro, pode perder espaço pro mercado de trabalho. E a gente, risco de fazer sozinho, você pode conseguir chegar no lugar onde você deseja chegar. O ponto é, você fazer sozinho hoje ou você fazer acompanhado e ter uma aceleração de resultados. Então, fica o meu convite de você clicar lá no link da bio ou mandar um direct mesmo no Instagram. Eu gosto de responder as pessoas no Instagram e entender mais como é que funciona para você dar esse start, essa virada na tua vida. Então, qual o Instagram? @gabriel.gorzoni. Como se escreve Gorzoni? Gorzoni. Gorzoni. É isso aí. Gabriel, depois, né, pode contar. Se pode contar, pode inspirar. E eu espero que você também tenha se inspirado, né, com as histórias que o Gabriel contou um pouquinho só. Eu também pude contar alguma coisa. E com certeza fica o convite para você continuar conosco nos próximos episódios, que vai ser muito bacana, muito legal e muito à vontade. Então eu quero te agradecer de todo o meu coração por você estar aí e fazer parte do Pode Contar. Se pode contar, pode inspirar. A hora da sua virada é no Pode Contar. Muito obrigado, Gabriel. Pode finalizar, meu querido. Fala o que você quiser. Um abraço, né? Assim, realmente foi muito bom essa conversa. Realmente eu senti que a gente falou algumas coisas e, assim, poucas coisas comparado à profundidade que tem pra falar. Então, se inscreve, você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube do Pode Contar, se inscreve no canal do Pode Contar, compartilha esse vídeo aqui com outras pessoas para que elas possam ver também o que você sentiu. Se você tá assistindo até agora, valeu pra você. Então, se valeu pra você, pode valer pra muitas pessoas. Pode não, né? Vale pra muitas pessoas. Só que para elas receberem, elas precisam que você encaminhe pra elas. Então, caminhe pra esse vídeo aqui pra elas poderem se inscrever. Comenta aqui embaixo do vídeo também. E siga, né? É os 3C, né? Curte, compartilha e comenta. E comenta. É isso mesmo. É isso mesmo. Valeu, pessoal. Gratidão por você estar aqui e até no próximo Pode Contar. Valeu!